Num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos, pastilhas de vidro Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul Ortopedia. Acesse clinicasoul.com.br. Massa Boa Alimentos Congelados. Saudade Alimentos. O sabor de fazer bem feito. Peixoto Multimarcas. Só fica a pé quem quer. E Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Bugrão. É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, noite de gala, hein? Noite especialíssima pra gente aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Agora abrindo no YouTube também a transmissão. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, vocês estão vendo aí no YouTube já a imagem dele. Aliás, pra mim, 2 convidados especiais, né? Um tá meio transparente ali por causa do azul, né? Ele veio de azul e tal, aí o croma na cor azul interfere ali na roupa dele, mas não tem problema não. A gente já conhece ele de outros programas, né? Fernando Pereira da Silva nos acompanhará aqui. Vou dar boa noite para ele já. Boa noite, Fernando. Mais uma vez um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Web Planeta Guarani, viu, meu amigo? Boa noite, Ortiz. Boa noite a todos. É um grande prazer estar de volta aqui. E vamos falar de Guarani hoje com uma pessoa mais do que especial, porque do meu lado direito aqui eu tô vendo... É mais do que uma lenda viva, né? Eu diria que é a história viva do Guarani, porque lenda é coisa que o povo conta, né? Esse cara é história viva mesmo. Tem história dentro, tem história fora do campo, meu Deus do céu. Dorival Geraldo dos Santos. Dorival, primeiro, eu preciso dizer que para mim é um dia de grande satisfação, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu acho que esse microfone jamais imaginou receber uma pessoa com o tamanho da sua história e da sua grandeza no Guarani Futebol Clube, viu? Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conversando com o torcedor do Guarani. Boa noite e obrigado pelas palavras. Não tem que agradecer nada, é minha obrigação, né, Fernandão? Eu tenho que tratar bem, não tem? A gente, quando busca um homem com uma história, uma amplitude dessa, tem que dar a amplitude que a história do Guarani tem, né, Fernando? O Dorival merecia uma estátua, né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Estamos com o neto dele aqui também, o Neto, né? O Neto tá fora das câmeras aqui, não vai aparecer. Depois ele dá um oizinho, eu vou ligar o microfone sem fio, vou te dar também, você vai aparecer aqui, vai bater um papo com o pessoal também, viu, Neto? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter emprestado o seu avô pra gente aqui para as próximas horas, né? E vamos nos divertir aqui falando de Guarani. Pessoal, hoje o contexto do programa é diferente, né? Hoje a gente vai pedir licença para lembrar de um outro Guarani, de um outro tempo, né? Um Guarani que surgia já como um dos maiores clubes de futebol do interior de São Paulo, né? Ainda não um Guarani de amplitude nacional, um Guarani que ainda galgava os seus primeiros passos ali de profissionalismo, né?
Um Guarani que se fez campeão em 1949, ainda que o jogo da decisão tenha sido disputado em 1950, né? Dia 12 de fevereiro, Fernando, é isso? 12 de fevereiro de 1950, a partida decisiva lá da Taça dos Campeões, Torneio dos Campeões, é isso, Fernando? Torneio. Na Rua Javari. Na Rua Javari. Dia 12 de fevereiro, então, o Guarani se torna campeão, né? Campeão paulista da divisão de acesso. E esse cara que está aqui do nosso lado foi personagem desse jogo. Você estava em campo, né, Dorival? Você lembra alguma coisa desse jogo ainda ou você não esquece nada desse jogo? Porque a sua memória é fantástica, rapaz. O jogo com o Batatais em Campinas? Em Campinas e na Javari. Você lembra dos dois? Lembro, como se fosse hoje. Você lembra mesmo? Lembro. O jogo está inteiro na sua cabeça, é verdade isso? Vamos tentar, né? Então conta um pouquinho pra gente de como é que foi aquele dia tão especial pra você, aquele 12 de fevereiro de 1950, quando vocês venceram o Batatais e se tornaram campeões. 12 Foi o primeiro jogo? Foi o segundo, foi o o jogo... segundo na Rua Javari. Isso, na Rua Javari. Ah, sim. Antes era por pontos corridos, né? Sim. Era pontos corridos, não tinha esse negócio de gol average, não tinha... Era pontos corridos. E na última partida em Campinas, por coincidência, jogava Guarani e Batatais. E o Batatais veio a Campinas para jogar pelo empate. E nós, o Guarani tinha que vencer de qualquer jeito. E nós vencemos por 5-0. E nessa partida eu tive a oportunidade, em 7 minutos, de ter feito 2 gols. Peraí. Em 7 minutos de jogo você fez 2 gols. Fiz 2 gols lá no Pastinho. E o jogo vencemos por 5-0. Inclusive o Arlindo defendeu um pênalti esse dia. Então, como terminou empatado os dois times no término da última rodada, foi marcada uma partida essa no campo do Juventus. E nós saímos perdendo, 1-0, o primeiro tempo. Aí começou o segundo, o ponto esquerdo Dirceu machucou, não pôde jogar, jogou Zico. O Zico no segundo tempo fez 1-1 e eu tive a felicidade de fazer o segundo gol. Você foi quem fez o gol da vitória, né? O gol dos 2-1. Você vitória, é o autor do gol da discórdia, né? Porque foi por causa do seu gol que o Batatais deixou o campo, é verdade isso? É verdade. E o que aconteceu nesse lance para os caras do Batatais reclamarem tanto? Não, mas foi um lance... Você sabe que o crime já prescreveu, né? Se você fez alguma coisa errada, você pode contar agora, né, Dorival? Não foi, não foi foi um lance no meio do campo. Não. E o Godet não bateu, não levou a bola com o braço, Bateu. Então, aí eu segui o lance, ele deu a bola pro Chiquinho, o Chiquinho chutou, botou no rebote e eu fiz 2-1. Foi melhor, porque eles saíram de campo, foi mais fácil, porque ainda tinha mais uns 15 minutos de jogo ainda, um pouco mais. Né? E conta um negócio pra mim, se tivesse mais tempo de jogo, a gente faria o terceiro ou ia sofrer? Porque o time deles era muito bom também, inclusive o time que tinha dinheiro, né? O presidente dele era Escatena lá. Pra você ter uma ideia, eles se ganhassem, eles iam subir. Eles tinham um carro na época, um Volkswagen cada um. Cada um deles ganharia um Volkswagen. Foi até interessante. Depois eu fui para o Botafogo Ribeirão, joguei com 5, 6 jogadores do Batatais que participaram daquele jogo. Eles foram almoçar em São Paulo antes do jogo, eles sentaram, isso eles contando, esse pessoal. Aí eles viraram o prato assim, tem uma chave. Embaixo do prato tem as chaves do carro. Mas só olharam a chave, né? Agora uma curiosidade, né? Hoje a gente tem todo o conforto do mundo pro atleta, né, Dorival? Hoje o atleta tem banheira de hidromassagem, né? Tem tratamento VIP e tal. Como é que vocês iam para os jogos quando o Guarani jogava fora de Campinas naquela época? Esse jogo em São Paulo nós fomos no carro dos diretores. A diretoria levou os jogadores? A diretoria levou os jogadores, quer dizer que ia 2, 3 jogadores em cada carro. Certo. Eu lembro até com quem eu fui com o Pascoal, Tadeu Pascoal, eu esqueci o nome dele, que era lá na mão. Todas as viagens ele, não, o Dorival vai comigo, o Dorival vai comigo. Então nós fomos de carro. Pra você ver, almoçamos em Campinas e fomos para São Paulo. E a que hora começou o jogo? O jogo começou 15h30.
15h30. 15h30. Aí vocês almoçam aqui em Campinas e depois do almoço vão pra lá. Então vocês chegaram lá faltando 1h30, 2 horas. 1h30, pro jogo, mais ou menos. Mas 1h30. foram de carro e voltaram de trem. Né? Não, foi. Aí depois nós somos campeões, aí nós voltamos de trem, porque tinha muita torcida, a torcida voltou. Também no mesmo. Né? Aí nós viemos, descemos Na estação. na estação e fomos a pé para a Fonte de São Paulo. Descemos A Fonte de São Paulo, para Maio. esclarecer, era onde o sócio do Guarani frequentava naquela época. Era né? a sede do Guarani. Sim. Aí nós descemos a 13 de maio, viramos a Francisco Glicérios e fomos lá na Fonte de São Paulo já comemorar. Aí que tava, E a torcida estava esperando. ali. Não, a torcida mesmo de São Paulo, foi muita gente. Né? Muita gente viajou. Muita, mais E esse povo viajava minha de trem. família foi todo mundo, foi minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu tinha 7 irmãos, comigo 8. E esse povo viajava de Sim. trem naquela época. O povo Viajava ia de acompanhar trem, de trem. trem. E nesse jogo vocês foram de carro, mas normalmente vocês iam de quê? Vocês iam de trem também? De trem. Quando nós fomos jogar e o show, era um jogo também que nós tínhamos que ganhar, porque o Batatá jogava em casa. Se nós empatássemos de show, o Batatais já era campeão, porque estava na frente, né? Nós fomos na quinta-feira, nós fomos para Catanduva. Ficamos concentrados em Catanduva, treinamos em Catanduva e fomos domingo para o jogo, que o show é pertinho de Catanduva. Aliás, né? só te interrompendo, você falou que o Guarani precisava ganhar do Showa, né? Precisava ganhar do show. E o jogo foi 5-4 pro Guarani. 5-4. O jogo chovia. Estava 4-4, teve um escanteio a nosso favor. Eu bati o escanteio, o Godê fez o gol de cabeça. 5-4. O Batatais ganhou, mas nós pensávamos, se empata, o Batatais já era campeão. Um empate, o Batatais era campeão. Já Aí era esse campeão. gol Empate com o Showa. Tá, esse gol de cabeça, então, levou o Guarani para decisão contra o Batatais, é isso? Na rodada final. Na rodada final. Na rodada final. E aí nós ainda tínhamos que vencer o Batatais, né? Para provocar o terceiro jogo. O segundo jogo, é isso? Precisava vencer de qualquer jeito para ir na partida essa, né? E aí nós recebemos eles aqui no estádio Guarani Futebol Clube, né? Porque o Fernando Pereira tá do lado, mas o Fernando não vai nos ouvir, nós vamos falar Pastinho. Nós recebemos eles aqui no Pastinho e, pô, o Guarani precisava ganhar o jogo, né, Dorival? Conta quanto foi o jogo. Você lembra quanto foi esse primeiro jogo aqui? 5-0. 5-0 pro Guarani, né? Precisando eu vencer. Eu deixei mais fácil, né? Porque em 7 minutos já fiz 2 gols. Começou o jogo, 7 minutos do primeiro tempo, você meteu 2 lá dentro. 2-0. Como é que foi os 2 gols? Eu recebi na frente, porque eu corria bem, sabe? E ganhei na corrida do lateral, os 2 gols foi quase igual. Eu entrei e chutei. Eu tenho uma fotografia até desse Jogava gol. de ponta direita ou ponta esquerda? Ponta direita. Ponta direita. Ponta direita. Existe um vídeo, um pequeno filme que foi feito na época e passava nos cinemas de Campinas. Existe o vídeo do 5-0 no YouTube. No canal Videoteca Guarani Videoteca. você tem esse... não precisa esconder, né? O canal é seu, né, Fernandão? Pô. Não, foi, né? Hoje... Isso foi postado há mais de 15 anos atrás. Mas 1914, né? Que nós fomos na Rua Javari, eu tenho um filme. 2014. 2014, lembra? Foi o Fatido. 2014 você encontrou lá o De Vito, né? O filho do presidente, do fundador do Guarani. O Romeu, né? Neto. Romeu de Vito Neto. Romeu de Vito Neto. É. E tem um filme. Esse filme eu assisti, nós assistimos lá no... Onde foi? Lá no... Na Sesc, né? Sesc. Lá no Bonfim. Foi depois o Brasil perdeu de 7. Aí nós o consolo foi assistir o filme do Guarani, foi assistir o filme do Guarani. Aliás, a sua cena me emociona, porque você chega na Rua Javari nitidamente emocionado ali quando você encontra o Romeu De Vito, né? Você voltou no tempo? Porque a Rua Javari não mudou nada, né, Dorival? Não mudou nada. Fomos lá, filmamos no campo do Coisa, almoçamos junto. Ele participa também do filme. A Rua Javari não mudou nada, Eu tenho né? esse filme, não tenho, né? Nós temos em casa, né?
A Javari continua. Agora conta um negócio pra mim. Eu fiz uma pergunta pra você aqui. Nós vamos falar hoje de Dorival, depois nós vamos falar um pouco de Pastinho também, porque você já me abriu o leque aqui. O Pastinho completa 100 anos amanhã, né? Beleza. Você estava me contando que você frequentava o Pastinho desde quando você tinha 10 anos de idade, né? 8 anos. 8 anos de idade, né? Com seu pai você já frequentava o Pastinho, né? Então nós vamos falar muito do Pastinho também, mas uma curiosidade, hoje em dia o cara tem empresário, o jogador tem tudo do bom e do melhor, né? Naquela época lá, final dos anos 40, começo dos anos 50, como é que o caboclo fazia para ser jogador de futebol? O que o cara tinha que fazer para ser jogador de futebol, Dorival? Começava como todo menino, né? Eu comecei jogando no infantil, depois passei para o juvenil, passei para o amador, foi quando eu fui descoberto por um diretor, Antônio Macari. Era diretor do departamento amador. Cara, a memória dele é fantástica mesmo, porque eu tava olhando a cola aqui, Fernando, para pegar o nome, e ele lembrou, Fernando. E nós, Juventude Paulista, classificou os dois. O Vila Industrial, que era, antigamente ganhava tudo, né? E essa partida foi marcada no campo do Mujana. Nós ganhamos essa partida e fomos campeões, ganhamos 3-1. E fizemos uma festa, meu cunhado que era dar, pagou uns refrescos para nós, deram uma coisinha. Na segunda-feira foi um senhor em minha casa me procurar. E ele falou, seu jogo, sou fulano, tal, Antônio Macari, diretor do Guarani. Você não quer ir para o Guarani? Eu falei, até foi interessante, porque eu falei para ele, lógico que quero ir para o Guarani. Mas eu não posso, como eu vou? Tem que treinar todos os dias? Ele falou, tem que treinar todos os dias. Eu falei, mas eu trabalho. Como que eu vou fazer para treinar? Ele falou, não, nós vamos dar um salário para você por mês. E aí eu fui lá no Guarani, acertei, comecei a jogar como amador. Eu fui campeão quando subiu, o primeiro título profissional do Guarani foi. Eu era amador. Primeiro contato, onde eu estava vendo aí com o meu neto lá, foi em 50, né? No campeonato de 50, no Campeonato Paulista. Primeiro contato profissional com o Guarani, depois do título. Em 1949 você ainda era amador, então. Amador. Essa busca, esse encontro do Macari com o Dorival aconteceu no segundo semestre de 1949. De 49. Ele foi campeão jogando apenas 4 partidas. Ele virou herói da torcida do Guarani. Justamente. Com 4 partidas no quadrangular final, no Torneio dos Campeões. Estreou contra o Showa. Estreei contra o Showa aqui em Campinas. Ganhamos de 2-0. Eu fiz um gol. Você faz, então, 4 jogos no Torneio dos Campeões, é isso? Porque nós jogamos, estreiei contra o Showa. Já tinha sido o Linense que marcou estava um gol, né? aqui. Você estreou no 2-0 sobre o Showa aqui no Pastinho. Eu fiz o segundo gol. Você já estreou fazendo gol? Já estreiei. Mas você é fominha, hein? Aí o Guarani foi jogar no jogo seguinte em Batatais. Mas o Belhão me chamou, falou, não, você não vai jogar nesse jogo, porque era, né? Tudo bem. O Guarani empatou 1-1 lá. 1-1, a memória dele é perfeita. 1-1, gol de Dirceu de pênalti. Aí eu voltei. Aí jogou contra o Linense, eu não joguei. O Linense foi 2-2 aqui, né? 2-2, perdeu lá, né? Aí perde no jogo seguinte. 3-1. Perdeu lá, aí veio esse jogo, um jogo decisivo. Aí eu voltei no time. Dei sorte, né? Ganhando. Quer dizer, então, que quando você não jogou, o Guarani não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Empatou uma, né, com o Batatais e perdeu pro Linense. E o Linense empatou aqui em Campinas também. 2-2. Empatou aqui em Campinas e ganhou lá. 1-0. 1-0, não foi? Então Caramba. eu entrei no sufoco, mas deu tudo certo. E no final das contas deu tudo certo, então. Deu tudo certo. E aí depois foi pra lá e meteu o gol do título ainda. O segundo gol é seu e os caras largam, abandonam o campo. O título, né? Como é que é ganhar um jogo com o time adversário deixando o campo? Como é que o jogador se sentia naquela época ou se sente com o time adversário deixando o campo? Para nós não, nós ficamos esperando, porque tinham, né? Vocês não acreditavam que eles estavam deixando o campo? Vocês ficaram meio incrédulos ali, meio sem... Não, para nós foi
normal. Quer dizer, Acontecia muito naquela época. Acontecia muito. Era um futebol diferente. Aliás, para né? nós foi melhor, como eu disse antes, porque não precisamos mais jogar, né? Só em campeão, já testamos, né? Que coisa, né? Que coisa, Herói que com 4 maravilha. partidas. 4 E só virou profissional depois do título. Você Isso nasceu em 1928, ô Dorival? 1928. Que dia que você nasceu? Dia 30 de junho. E você foi registrado uns dias depois. Fui registrado em julho, dia 21 de julho. Então você faz 2 aniversários. Você é fominha até nisso também. Você É, comemora aniversário 2 vezes. Faço né? 2 festas. Que beleza, hein? Ô Neto, tem 2 bolos pra ele? Tem 2 bolos pra Mas ele? nós éramos em 8 irmãos, né? Aí veio que meu pai não tinha grana. Porque aquele tempo pagava, né? Antigamente pagava. Naquela época não tinha televisão também, né? Não Todo tinha, mundo tinha um não monte de filho, né, Fernandão? Mas o rádio, você não precisa parar para assistir, né? O rádio você continua escutando e faz outras coisas, faz filho, entre outras coisas, né, Neto? Então, 8 irmãos, Dorival? 8 irmãos. Rapaz, e as famílias naquela época eram todas assim, né? Era. E aí, você me contou que você ia desde os 8 anos com seu pai pro Pastinho. Todo jogo A em família Campinas eu ia junta pro Pastinho ou Não, ia você e mais seu eu e pai? meu pai. Meus irmãos já. Meu irmão mais velho ia também, mas ia sozinho. E eu ia com meu pai. A gente não perdia jogo nenhum. Por falar em família, na festa do título de 49, essa festa foi na Fonte de São Paulo, parece que aconteceu alguma coisa ali que mexeu com a sua vida. Né? Não foi, olha. Na festa do título? Na festa do Guarani, na festa da Vitória, no Carnaval da Vitória. Não, foi interessante que a minha esposa, ela morava ali perto, né, na Francisco Glicério, e tinha uma tia que morava do lado da Fonte de São Paulo. E os caras estavam ouvindo o jogo. Todo mundo ouvia o jogo. E sei lá, né? Terminou o jogo, me carregaram, né? Do 5-0. E ela ficou ouvindo com a tia. E terminava o jogo, a gente descia sempre para a sede, na Fonte de São Paulo, que é ali pertinho, né? Isso ela me contando depois, inclusive depois de casada. Aí ela disse que, você vê que coisa, falou para a tia dela, a dona Júlia, não, vamos lá, vamos ao jogador, quero chegar. Vamos chegar, eu quero ver quem é o Dorival. E nós descemos, inclusive ela foi lá na porta do clube, me viu, mas eu não vi. Passou uma semana, teve o Carnaval da Vitória. E teve aquela festança que foi o dia todo, né? Chopes, bebida e carnaval. E estava o Fará e o Gilman Fará nessa festa, que eles moravam ali perto, sabe? Um era Ponte Preta, o outro era Guarani, mas estavam na festa. E ela conhecia o Fará e o outro. E ela chegou para o Fará e falou, você conhece o Dorival? Conheço. Você não quer apresentar ele para mim? Olha que coisa. Ela foi atrás de você na festa. Ela não queria comemorar o Ela título, morava ela queria ali te conhecer. perto. Ela foi na festa. Aí eles me chamaram, me apresentaram, eu fiquei brincando com ela. Lá, depois dali, nós seguimos o namoro, acabamos casando, graças a Deus. Fomos felizes. Então o Guarani te deu até isso de presente. Deu até também, né? isso. Mas... Às vezes eu não tava. Ó, esse que tá falando aqui, ó, né? Vem cá, Neto, vem aqui do meu lado pra eu te ver um pouquinho lá na tela. Daqui a pouco você aparece lá, dá um tchauzinho, tem um delayzinho ali e tal. Não faz o gol, às vezes Eu tinha contado para você, né, Fernando? Ó, só pra você ver, se vem em mulher. tempo real, ó, você tá aqui, ó. Aqui aparece aqui o Neto, ó lá. Ó. Obrigado. Parabéns. Esse é o Neto, parabéns. Obrigado ao Guarani, né, velho? Até isso você deve ao Guarani, né? Que beleza, hein? Se você não faz aquele gol, às vezes ela não te conhecia. Não, de jeito nenhum. Se ela não ouve o rádio, também não ia conhecer. E eu dei sorte que a família todinha era Guarani. Também. Apoiaram, né? Já pensou se não fosse? Se fosse, né? Já pensou se não fosse, Dorival? Aí não o bicho pode pegava. Aí falar- você não conhecia a mulher não nunca, pode né? falar nome feio aqui, né? E Bom, depois poder você pode. Você pode tudo. Você já falou um que eu nunca pronuncio aqui nesse estúdio, mas pode falar o que você quiser, cara. O estúdio é seu. E depois o ponto esquerda Ismar acabou sendo seu cunhado também. Depois, em 1950, veio Aedo, Jorginho e Ismar, do Vasco, o grande contrator do Vasco. Aí ele também acabou conhecendo minha irmã Eliane e casou com ela. Mora até hoje, ele mora em Campinas também. Pô, mas todo mundo- Podia ter
convidado ele, mas ele estava bem baleado, coitado. pera um Virou pouquinho joelho aí. duas vezes, está com dificuldade. Espera um pouquinho aí. Quem que é Mas ele tá lúcido? Tá Fernando, lúcido. quem que é Arthur Adolfo Bertoldi? É meu neto. Vô, parabéns por todo o seu trajeto. Eu te amo. Um beijo do seu neto Arthur. Tá mandando mensagem pra você aqui, tá assistindo você lá, ó. Ele já... É. Lá de Paraty, ele mora lá. Ele mora em Paraty? Paraty. E tá te vendo lá de Paraty? Eu acho que sim. Então manda um beijo pra ele, pô. Meu, Arthur, um abração, meu. É, que beleza. Essa internet é maravilhosa, né, Fernando? O que É seria de nós verdade sem a mesmo. internet, né, Fernando Pereira? A internet mudou o mundo, né? Mudou tudo. Meu filho, não, acho que não está assistindo, né? Eu mandei pra ele. Mandou? Vamos ver, Eu ué. tenho um filho que mora em Ouro Fino. Vamos ver, ué. Vamos ver. Ó, Eu tem até um estava falando pro Fernando agora na coisa. Eu tinha uma fotografia quando nós jogamos contra o Santos. E meu filho era mascote. Então eu pedi pro Pelé para tirar uma fotografia nós três. O Pelé pegou ele no colo e nós tiramos fotografia. Sumiu essa fotografia. Eu não sei se foi o Arthur Adolfo que pegou. Olha aí, Arthur. Olha aí. Olha aí, Arthur. Quantos filhos você teve, Dorival? Eu, um casal. Teve dois Dorival filhos. Júnior e a Célia Palmira. Certo. Ah, o filho chama Dorival Júnior? Dorival Jogou Geraldo bola Santos também Júnior. ou não? Não, Você não deixou, né? não. Ai, que ele é não teve melhor que jeito. você, né? Tentou goleiro, mas depois Vai- foi jogar futebol de salão, deu com a boca no chão, quebrou o dente, aí resolveu parar. Ô, Dorival, vou te fazer uma pergunta que eu acho que ninguém nunca te fez. Quem que era o melhor jogador daquele time do Guarani campeão de 49? Olha, E não vale falar que era você, pelo amor de Deus. Não. Olha, o goleiro era muito bom, o goleiro que veio Arlindo? do Corinthians, Arlindo. Oreste veio do Mojana. Oreste veio... Ele e Chiquinho vieram estudar em Campinas. Aí jogaram no Mojana, do Mojana sobre o Guarani. Tinha o Gritam. O Grito era um zagueirão, né? Um zagueirão, um argentino, jogava muito bem. Mas o craque do time mesmo era o China, né? O centroavante, né? O craque do time Piolinha, era o China. o China jogava. É. Ó, só pra quem não sabe, a escalação do Guarani, né? Naquele jogo lá contra o Batatais. Arlindo, Orestes e Grita. Godê, Luiz de Almeida, Alcides, Dorival, Piolim, China, Chiquinho e Zico. É essa a escalação? Dorival, Chiquinho. É essa a escalação? É, Invertendo as posições, é essa, é esses Piolinha na 11. meia esquerda e Dirceu. O titular foi o Dirceu no campeonato. Machucou. Tá, mas ele não nesse jogou a 5 última 0. partida. Não jogou Só porque no final. machucou no 5-0. E quem que entrou no lugar dele? O Zico. O Zico entrou no lugar dele. Que marcou o primeiro gol. Marcou o primeiro gol. O mundo. Arlindo faleceu recentemente. Arlindo faleceu recentemente. Foi. Então sobrou só o Dorival por enquanto, graças a Deus. Não, e vai sobrar por muito tempo ainda, cara. Para. O homem E tem eu- mais saúde que eu, tá mais lúcido que eu. E o futebol era diferente, né? Você jogava, entrava 11 jogadores, tinha que E não terminar tinha com os 11. substituição, Não, né? se machucasse, Machucasse, o terminava Só goleiro. o goleiro podia. Não. Machucava o goleiro e ia da defesa, do ataque, e você jogava com 10 e sem goleiro. Depois, acho que mudou por- nos anos 50, que o goleiro... podia eu trocar acho não, só. já mudou quando eu jogava, acho 1959, 1960. Que o Nicanor começou a sentar no banco, o goleiro só. Podia. Aí Ô, virou- Fernando, eu vou pedir pra você tocar a resenha com o Dorival um pouquinho. Eu vou tentar ajustar a nossa câmera lá, que tá dando uns travamentos e tal. Eu vou trocar o celular, na verdade, pra ver se a gente melhora a imagem da câmera. Então você conduz a entrevista com o Dorival aí agora, até eu te dar o ok, tá bom? Vamos tentar. Tentar não, você vai conseguir, Fernando. É, Bom, pelo que eu sei, o Dorival em 50 foi convocado para a Seleção Paulista de Novos, que participou da inauguração do Maracanã. Conta essa história pra gente. Houve essa convocação e do interior foi eu e Gatão, do 15 de Piracicaba. Tinha Djalma Santos, eu não lembro muito bem. Tinha Luizinho, meio esquerdo, pegando por Edgar. O time era muito bom. Oswaldo, um goleiro do Ipiranga. E eu tive a felicidade de ser convocado, né? Aí nós fomos para o Rio um dia antes, uma semana antes,
começar a Copa do Mundo, nós jogamos contra a seleção brasileira no campo do Vasco. Um sábado à tarde, perdemos de 4-3. Seleção brasileira principal. Seleção brasileira principal contra a seleção paulista. Perdemos de 4-3 esse jogo. Depois voltamos para São Paulo, treinamos em São Paulo, e no domingo seguinte foi a inauguração do Maracanã. Tinha 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas na inauguração. Foi grátis, né? 200 mil? Aí jogamos contra uma seleção do Rio, que o Didi jogou, fez o primeiro gol. No Maracanã, quem fez o Didi. Nós ganhamos de 3-1 esse jogo. E eu tive a oportunidade de... Nunca vi tanta gente no campo de futebol. Bom, depois eu joguei no Bangu também, né? Sim. Ô Fernando, mas peraí, isso é histórico. Tinha Guarani presente em campo na inauguração do Maracanã. Do Maracanã. Acho que isso é algo que pouca gente em Campinas sabe. E se sabe, pouca gente contou até hoje. O Guarani estava presente na inauguração do Maracanã com Dorival Geraldo dos Santos em campo. E jogamos contra a seleção paulista, a seleção brasileira de 50. E o Barbosa, né? Barbosa por Campinas, né? O Barbosa era campineiro, né? Barbosa campineiro. Eu tô falando sem microfone, Fernando. Não me deixe na mão, não. O povo não tá me ouvindo. Jogaram contra a seleção brasileira que tinha o campineiro Barbosa no gol, né? Aliás, você sabe que o neto do Barbosa é ouvinte da rádio? Opa! Plínio Barbosa. Ouvinte Plínio da Barbosa. Guarani. Um grande O abraço. pai fez aniversário ontem e o filho, os dois são bubrinos e o filho é nosso ouvinte. Beleza, hein? Bacana. Por falar em seleção, você chegou a jogar junto com o Paulo Martorano nessa época, né? O Paulo, Joguei no Guarani. Joguei com o Paulo Martorano. Também veio para Campinas para estudar e foi jogador, goleiro. Sabe quem treinava o Paulo Martorano? Não tinha treinador Camisola. goleiro. Camisola. Ele falou. Porque antigamente, o treinador dava física, treinava goleiro, fazia tudo. Não tinha treinador. Eu vou até abrir um parênteses aqui para contar essa historinha do Paulo, que a gente está falando dele. Né? Ele veio para Campinas para estudar no Ateneu, para jogar vôlei e outros esportes. Ateneu Paulista. Ganhou uma bolsa de estudos e veio para cá. Nasceu em Guará, perto de Ribeirão Preto. E ele me contou que ele foi com os amigos tentar fazer um teste de goleiro no Mogiana, primeiro. Chegaram no Mogiana, o treinador do juvenil, do Mogianinha, era o Rosqui, Paulo Roberto de Camargo, Rosqui. O Rosqui tinha um time. E eu não quis fazer teste com ele, que já tinha goleiro demais e não interessava. Aí eles desceram a pé até o Pastinho, que era 3 quadras do estado do Mogiana. Certo. Pularam um muro e foram conversar com o pessoal que estava chegando para fazer um treino. E parece que o Dirceu, goleiro titular do Guarani, tinha ido para o Rio de Janeiro para resolver algum problema particular e faltava um goleiro para fazer o coletivo. Aí o treinador concordou que o Paulo treinasse no gol para ajudar até no treinamento. E foram até o Camisola, que era o zelador do Pastinho, e treinava os goleiros um uniforme para o Paulo usar. E o Camisola ficou bravo. Pô, mais um uniforme para ter que lavar depois, não sei o quê, né? Passaram o uniforme para o Paulo fechou o gol, não deixaram ele sair do estádio, já assinou um contratinho lá para fazer parte do juvenil do Guarani. E o Camisola foi até ele e se ofereceu para treinar, fazer os treinamentos de goleiro, né? Ele tinha sido um grande goleiro do próprio Guarani. E foi o treinador do Paulo, que chegou depois à seleção paulista, à seleção brasileira. Seleção brasileira. O Camisola era treinador de goleiro no Guarani, porque não tinha também. Camisola. Eu tô desvendando uma parte do mistério das suas fotos aqui, viu? O Arthur, seu neto, já falou que tem algumas fotos que estão com o pai dele, viu? Mas o pai dele não acha essa foto. Esse é o problema, né? Só um pouquinho dos nossos amigos que estão aqui. Pessoal, hoje é um programa de pouca interação. A gente quer contar a história, quer apresentar o Dorival para vocês, né? O Renato Rangel manda um abraço para você.
Boa noite, jovens amigos planeteiros. Sensacional a resenha com a lenda de 1949. Lenda não, é realidade. Lenda é história contada. Dorival é realidade. O meu pai estava no jogo. É muita emoção. Que Deus sempre te ilumine e abençoe, viu, Dorival? Obrigado. Mensagem do Renato para Muito você. obrigado. Quem tá te mandando um grande abraço também é o Fabinho, Fábio Araújo, que hoje é o presidente do Conselho Fiscal do Guarani, né? Fabinho é gente fina. Fabinho é gente boa, né, Dorival? Gente Só tá meio gordinho, né? Precisa perder uns 30 quilos ali, né? É. Casou, né? Mas ele já tava Casou, gordo antes de engordou. virar pai, viu? Ele já tinha engordado bem antes, viu? Um abraço pro Fabinho, né? O Davi Durigan tá nos ouvindo também, ó. Boa noite, eu estive em Batatais, em jogo recente pela 2, e é nítido como os torcedores de lá sentem essa derrota até hoje. Parabéns pelo programa e vida longa ao nosso craque Dorival. Batatais o povo não gosta da gente, né, Dorival? De Não, verdade, não os gosta, caras não. odeiam o Guarani lá, né? Eu joguei, depois eu fui pro Botafogo, em 1952. Eu não podia passar por Batatais. Você passava, eles te xingavam? Chegava Mas você tava no Botafogo já. no Botafogo. E quando você ia pra lá, eles sabiam que era você que tinha feito o gol e que tinha jogado no Guarani e pegavam no seu pé. Eu não podia, tinha que desviar de Batatais. É sério? Você sabe que eu tenho uma história parecida comigo em Lins, né? Mas por outro motivo. Em Lins teve um treinador meio maluco que passou pelo Guarani e levou uma garrafa de gelo na cabeça. E nós filmamos, né? Ele levando a garrafada. E todo mundo falando que ele tinha inventado a garrafada e nós tínhamos a imagem mostrando que ele tinha levado. E aí toda vez que eu vou pra Lins, os caras me xingam da hora que eu chego até a hora que eu vou embora também, viu? Toda vez que eu apareço em Lins é a mesma Bom coisa. marca muito, né? Pois A coisa foi tão crítica lá em Batatais, com a derrota lá na Rua Javari, que o presidente, que tinha investido uma fortuna para o time subir, Mas ele tinha muito, podia gastar um pouquinho. mas ele passou um trator no campo, arrancou o gramado e ficaram sem jogar um ano. Ele Cara, proibiu sem de jogar, jogar? O time dele acabou e Mas depois ele se arrependeu, depois se construiu o arrependeu, estádio. voltou com o time. Construiu o estádio. Pessoal, Ele a câmera deu tinha uma banco. entortada. Ó, você que tá no YouTube, a câmera deu uma entortada, mas agora você pelo menos vê sem travamento, né, Fernandão? Eu não consegui deixar ela retinha lá, mas o pessoal tá vendo sem travar, pelo menos agora, né, Fernando? Ô Dorival, mas peraí, a sua história no Guarani, ela vai dentro do campo até que ano? Você joga pelo Guarani até quando? Eu joguei até 1963. Primeiro, Voltei em 59. Você chega em 49 e joga sem parar até Não, quando? tá 52. Eu fui para Ribeirão. Tá, você vem em 49 e fica até 51. Aí do Botafogo fui vendido para o Bangu do Rio. Tá, Joguei no Bangu do Rio, depois voltei em 58. tá. Joguei em Santo Antônio da Pratina, né? Vieram aqui, me deram casa, me deram tudo mobiliado, eu fui jogar lá. Que Em beleza, Santo hein? Antônio da Pratina, que era a segunda divisão do Paranaense. antes disso, passou pelo Paulista de Jundiaí, né? Ah, sim. Passei Botafogo, pelo Bangu, fiquei Paulista e 3-4 meses. Platinense. E depois Pratinense. Jogou no Mogi joguei também? o Mojimirim emprestado uma vez para o Guarani. Antes disso. É. Não, antes de eu voltar para o Guarani. Aí depois voltei em 59. Em 64, o Guarani fez uma excursão na Colômbia. E tinha o Volpão, não sei se você conheceu, Sim. Luiz Roberto Volpe, me chamou. Falou, Dorival, nós vamos fazer uma excursão para a Colômbia, mas nós queremos montar um time para ser aspirante, disputar o Campeonato Paulista de aspirante. E estamos pensando em você. Eu falei, ótimo, né, para mim. Aquele tempo Colômbia, e comecei. Já eles lá na hora já treinando, montando o time. Quando surgiu o Joãozinho, Nelsinho, Babá e Carlinhos. Pera, esse quinteto aí saiu do seu trabalho. Esse quarteto, né? Esse quarteto saiu do seu trabalho. Saiu. Nós fizemos o Babá, eu gostava, porque arrumavam por aqui para cidades perto para fazer amistosos, né? E tinha muito naquele tempo. E no amistoso em Mogi Guaçu, eu vi o Babá. O Babá jogou muito bem, aí já trouxemos eles para o Guarani. Ô, Fernando, me ajuda a tirar... Foi seleção brasileira, foi tudo. Né? Me ajuda a esclarecer um negócio. Qual que é o time das 11 camisas do Guarani, Fernando?
O Guarani tem um time que era de aspirante, que a torcida chamava de time das 11 camisas. Porque os 11 tinham camisa no time titular, não tem essa história lá no Guarani? Se eu não me engano, O maior aspirante que nós tivemos foi esse. de Foi esse, 64. esse. É exatamente por isso que eu estou Antes perguntando. dos 4, teve o Vado, né? Teve o Valdo, ponta Que direita. subiu e acabou se contundindo. Teve uns outros também, Palante, o Américo, um lateral esquerdo, depois foi para a Progresso de Esportes. Um ano antes, 2 anos antes, tinham subido o Sidney, o Cidinho, Sidney, o Cidinho. Quem mais, hein? pelo Omni. Belhomem. E aí em 64, então você vira treinador. Treinador, mas ganhava todo mundo. É você que vai para essa Esse é- excursão ou você fica aqui? Não fiquei Tá. treinando. Você ficou treinando o aspirante aqui. Porque eles voltavam lá, começava o Paulista e a gente jogava nas preliminares. Não, e aí você treinou o aspirante do Guarani de 64 Em 64. só em 64. Você Só não em continuou 64. na função. né? 65 eu fui treinador do time profissional. 65 você assumiu o time profissional no Na Guarani. gestão de... Como que chamava ele? Esqueci o nome do presidente. O presidente é o de menos, Dorival. Você é o É. que importa aqui, viu? Esquece o presidente, viu? Então, olha, o Rivelino jogava no aspirante do Corinthians. Corinthians. O Corinthians não veio aqui, perdeu, a gente, 3-0. O Guarani Teve jogo- foi campeão do primeiro turno, né? Campeão. E depois que Do o pessoal primeiro turno. subiu, ele acabou perdendo o segundo para o Corinthians. Perdi, aí voltou alguns de cima, mas aí nós perdemos o título ainda lá na Fazendinha. É. Na O Corinthians última foi rodada. campeão, o Guarani vice. Perdemos de 1-0. E nós fomos vice-campeão. Mas se fica os meninos. Teve jogo que nós ia ganhar de 13. O 15 Piracicaba veio jogar na Binário, 13 Meu aspirantes ganhou. Deus do céu. Fomos em Ribeirão Comercial, 6-0. O time, o ataque do Guarani era. Eu jogava o Dair Bussolini, Então, daí, lembra? De meia. Ô, Dorival, E aí você a lembra molecada- disso? Você lembra disso tudo, assim, com essa clareza de Algumas memória? coisas eu lembro. É sério isso, rapaz? Você tá com 95 anos mesmo. Eu tô achando que você é gato, hein, Dorival? Eu tô achando que você é gato ao Brincadeira, mas inverso. sou gato. É, gato nós sabemos que você é, mas eu tô achando que você é gato ao inverso, hein? Eu acho que você nasceu bem depois, hein? Eu acho que você tá... No aspirante. e depois que a molecada subiu, meteram 5 no Noroeste e depois 5 no Santos. Então é interessante, porque tinha, o Guarani ia ser do Guarani era na Barra de Jaguara, Sim, a sede. né? Lá no R. Monteiro. No R. Monteiro. E toda segunda-feira o Volpe Saga reunia 801. todo mundo Sétimo lá, andar. ganhando, perdendo. Ele fazia uma reunião com o treinador profissional, treinador do aspirante, sabe? O médico ia para ver e tal. E o Renga, o Guarani vinha mal no campeonato. E o Renga, nessa reunião, pediu demissão, sabe? Pediu demissão, o Volpe, não, de jeito nenhum, você não vai sair. Acabou segurando eles. Ele falou, só que eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar 4 meninos do seu aspirante, viu, Dorival? Ah. Eu falei, ô, Renga, a gente trabalha. Está trabalhando no aspirante e jogador de profissional. E o Guarani jogava uma quarta-feira em Bauru. E o Noroeste não tinha aspirante. Aí o Renga levou os meninos, foi 5. Começou ali, o Guarani, se não me engano, foi campeão do segundo turno por pontos ganhos. Com a molecada, A molecada... salvou o Guarani. E eu tenho uma passagem também, E é essa molecada que ganha do Santos aqui, que ganhou não é? do Santos de 5. É essa molecada que ganha do Santos. Engraçado aqui, né, que no início do Campeonato Paulista, o Guarani falava que nunca tinha um time tão preparado para disputar o título paulista do que naquele ano de 64. Tinha Berico, o Adilson, Adilson, Mauri, Mauri. o Oswaldo. Aí veio o Flamengo aqui na inauguração da iluminação em janeiro, né? Ficou encantado com o Berico. Já tinha levado o Oswaldo, Já tinha levado o Oswaldo. contrataram Aí- o Berico em seguida. Depois nós fomos buscar o Oswaldo de volta. Depois Miguel ele- Moreno. Miguel Aham. Moreno foi presidente de 65. Bom presidente também. Então, mas o time de estrelas estava muito mal no primeiro turno do campeonato, né? O que salvou o Guarani foi a molecada. Foi a molecada molecada. que entraram e não perderam mais para ninguém. O Guarani terminou em 6º lugar, empatado com a América de Rio Preto. E outra passagem também que tive. Sexto lugar para um time de molecada é uma baita campanha. E para quem estava lá embaixo no Então. final do primeiro turno,
Aí eu fui, o Miguel Moreno me pôs de treinador do time profissional em 65. Aí você ficou meio assim. Aqui no time do profissional. Até que né? Vamos até que. perdeu Agora eu a fiquei cabeça curioso. com um amigo dele lá chamado Anacleto Pietrobon. Ah, foi. Lembra? Nós estávamos jogando um jogo aqui uma quarta-feira, né, Fernando? Quarta-feira com o São Paulo, à noite. Lá em São Paulo. Não aqui? Aqui no Aqui no aqui no Brinco. E o banco do Guarani não tinha essas cobertas hoje, negócio estufado, era bancão mesmo de madeira dura ali, nem era coberto. E nós estamos jogando esse jogo duro. Pênalti a nosso favor, ele não deu, no Babá. 2 pênaltis no Babá, ele não deu. Aí ele deu 2 pênaltis contra o Guarani. E era o árbitro que eu tinha mais amizade, que ele jogou também no Corinthians, né? Aí ele veio perto do campo, me chamou a atenção, me deu com o dedo no... Olha que loucura. Me deu com o dedo no rosto, eu nocauteei ele. Olha, acabou o jogo. O delegado em Campinas era São Paulino Fanal, queria me prender de todo jeito, precisei me esconder para não... Esse jogo. Mas peraí, Acabou você bateu no árbitro? É sério isso? Zé? Deu uma socadinha nele e caiu, né? Foi um soquinho de leve, ele caiu porque era mole, é isso? Mas roubamos muito. Acabou o jogo. Aí na Gazeta Esportiva no dia seguinte saiu nocaute em Campinas. Eu tinha essa Gazeta perdida. Nocaute em Campinas. Fernando Pereira. Peguei 6 meses. O homem tem história mesmo, hein, Fernandão? 6 meses de suspensão. 6 meses de suspensão. Gozado que eu, quando jogava, os juízes roubavam aquele tempo, né? Eu nem vou falar o nome dos juízes, eu tenho a maioria deles, né? Mas já foram. E eu sempre falava para os colegas, um dia eu vou bater num juiz. Um dia eu vou bater, acabei fazendo essa loucura. E como é que é? Qual que é a sensação de bater no juiz, então? Agora eu fiquei curioso. Qual que é a sensação? Porque eu garanto pra você que muito jogador de futebol até hoje tem essa vontade, né, Na Dorival? torcida do Guarani... A torcida Não, queria te ajudar, a torcida te apoiou. Lógico. Só faltava a torcida ficar brava com Porque você tava também, né? roubando. Mas eu precisei correr, fugir, ficar escondido. E é gostosa a, a situação, a sensação de bater no juiz? Dorival? O cara tá te sacaneando ali, você... Se bem Não, que você mas falou que foi você, assim. você falou que você não bateu, ele né? Ele veio Você me só chamar a encostou. atenção, mas meteu o dedo no meu rosto. Aí foi a minha reação, né? E naquela época não tinha cartão, né? Não, tinha ali cartão, acabou o né? jogo. É. Eu fui no júri diversas vezes lá na 6 meses de gancho. Aí 6 deixou de meses ser de gancho a técnico. CBF. Mas aqui, criminalmente, eu fui... Ele deu parte. Mas aqui eu fui absolvido, né? Tinha um monte de colegas que estavam... O Pádua, lembra? Sim. Ô, Pádua, conheci o Pádua. Do vôlei. Ele trabalhava lá e eu jogava para o time deles, lá do fórum. Eles falaram, deixa, é um juizão chato, mas nós quebramos o seu lugar. Fui absolvido. Olha só. Que beleza. Ó, tem mais mensagem chegando aqui no nosso YouTube. O pessoal do nosso WhatsApp entendeu que hoje não é dia de interação, mas o pessoal do YouTube tá mandando bastante. O seu Zé escreve aqui: obrigado ao senhor Dorival. Apesar de eu ter nascido 20 anos depois de 49, fica aqui a minha gratidão por tudo que o senhor fez para o Guarani Futebol Clube. O Eduardo Santos, lá de Piracicaba. O Ortiz, parabéns por trazer um ícone da história do Guarani para nós torcedores. Que inveja eu tenho de você de estar ao lado do Dorival. Vida longa ao grande Dorival. O Dorival vai fazer 200 anos, gente. Para. Olha a saúde do homem. O homem tá forte, o homem tá lúcido, o homem Vê tá a inteiro. cor dos cabelos dele. Tá, olha o meu. E o meu? Mas peraí, você é mais velho que eu, ué. Mas eu me cuido, eu ando. Agora o bosque está fechado, eu parei um pouco, mas eu ando 40 anos no bosque. Você caminha? Tem que caminhar. Você cuida da saúde até hoje? Hoje agora, né, parei um pouco. É lógico que fechou. Guardadas as proporções e tal, mas você ainda tem uma rotina de atleta, digamos assim. Eu ando, no mínimo quando vou andar, 3 quilômetros. Você faz uma caminhada. Agora na Avenida do Guarani eu tenho que fazer feito a Por caminhada. que você não ali, vai né? caminhar em torno do campo do CT?
Também pode ser. Eu andei muito lá, Fernando, lembra? Então. Eu, Sidney Pavan, Careca da Banca, a gente Pois é. andava lá dentro. Agora não, Sabe o não que você podia abre quase, fazer, né? Dorival, de verdade? Ao invés de você caminhar no campo do CT, você vai caminhar no gramado do Brinco e ensina os caras a jogar bola, porque ultimamente a safra não anda boa por lá, viu, Dorival? A safra não anda boa por lá, né? Mas como a gente vai falar de coisa boa hoje, não de coisa ruim, vamos esquecer desses caras que estão lá em campo hoje, né? Ô, Dorival, aí, além de ser treinador do Guarani, você tem papel também na formação de atletas do Guarani, não tem? Em outros momentos da história do clube? Você participou de diretorias do Guarani como diretor de futebol e tudo depois mais? Ainda tem uma passagem, É, quando uma ele passagem, voltou da suspensão. Então conta, vai. Essa da o suspensão Guarani foi boa. estava na rabeira do Ah, campeonato de sim. 66. Aí eu saí em 65, eu tive um amigo que eu levei, pediu para mim, eu levei, nem vou falar o nome. Mas se quiser Pra falar, trabalhar pode no falar. Guarani. Se quiser Não, falar, não, pode falar, já porque o crime já morreu, prescreveu. Inclusive jogou comigo no Guarani. E eu lembro que o Volpão era esperto, falou que sai fora, você vai criar uma cobra no seu colo. E não deu outra coisa. Aí eu fiz uma campanha boa, inclusive ia reformar contrato com o treinador, né, com o Miguel Moreno. Essa pessoa foi buscar o Minelli, um outro diretor, um Paiva, não sei se conheceu Sim. Paiva. Conheceu? Foi Conheci. diretor de futebol, Magrinho. por sinal. O Minelli é o Rubens Minelli. O Jorge Minelli. E o Guarani foi mal, sabe? Em 60, mal. Aí eu não estava nem trabalhando no futebol. Nós tínhamos uma oficina mecânica e um cunhado meu ali na Mulher, só Volks se chamava. Ah, peraí, você conserta carro também? Não, eu tomava conta. Ah, bom. E o Guarani estava caindo. Aí eles me chamaram. Sabe? Aí eu fui lá e veio, voltou o seu Jaime, voltou Emílio Porto, todo mundo para ajudar, né? E eu peguei o Guarani. Peguei e estreiei uma quarta-feira, contra o Rio Santista aqui, ganhamos no Brinco. Assim mesmo terminamos em último lugar. Terminamos junto com o Noroeste. Nós estávamos ganhando o jogo, 1-0, escapava. Eles empataram no final. Puta. Teve uma partida extra também. Essa que livrou nós da queda. Para levar aquela. Aí eles caíram e Mas nós eu ficamos. trabalhei no Guarani, eu acho, um mês e meio, 2. Tá. Foi. Aí tem uma partida essa no Pacaembu. Chovia. Uma quarta-feira, saímos perdendo 1-0 e viramos o jogo, ganhamos 3-1. Mas o ataque era esses meninos aí, e na meia esquerda, Américo Morolo. O time era bom. Você conheceu o Ferrari, lateral esquerdo? Ferrari começou com. Ferrari joguei muito jogava tempo. tudo isso que se fala? O Ferrari, quando começou, ele era um ponta-direita meio fraquinho, sabe? Tinha boa vontade, boa velocidade, mas não. De ponta. Aí o Renga, nos treinamentos, punha o Ferrari de lateral direito, sabe? Já pensando, treinador, o Renga, você conheceu bem, né? Conheci. Renganeschi? Renganeschi foi um treinador de gente argentino. Sabe quem me falava? E naquele tempo ninguém gostava do. Quem me falava argentino. muito bem do seu Renga, né? Do Renganeschi, era o Dioguinho. Dioguinho me falava muito bem do seu Renga. Quando nós Até tem uma conversamos. passagem do Dioguinho, depois eu vou contar com ele. Dioguinho chorava até quando falava do Renga. Eu adorava o homem. Mas pode interromper que eu seu tava raciocínio. falando do Tá vendo? Renga? Eu tirei Do o Ferrari. raciocínio dele. Do De Ferrari. ponta direita para lateral direita. Aí o Campeonato Paulista demorava uns 4 meses, né? Pouco mais. Um pouco Tinha mais o Robertão no outro É, semestre. uns 4 meses demorava. E terminava os jogos, o campeonato, você não tinha mais o que Não tinha mais o que fazer, né? Então você tinha que fazer amistosos. Sim. E o Guarani arrumou uma Excursão. no Triângulo Mineiro. Uberaba, Uberlândia e Araguari. No primeiro jogo, tem o Bené, um lateral direito, machucou o Renga pôs o Ferrari lateral direito. Meteu o Ferrari lá. Não saiu mais. Depois, inclusive, foi vendido para o Palmeiras. Sim. Aí nós jogamos, logo o Ferrari entrou e jogou muito tempo o Guarani. Ele jogava lateral direito, para mim era uma beleza, porque ele marcava o meu e o dele, que ele tinha uma vitalidade, né? E corria bastante.
Mas ele era Depois- realmente tudo isso que se fala. Depois dele. virou lateral esquerdo. Depois virou lateral Depois esquerdo. virou lateral esquerdo no Palmeiras. né? Sim, no O Palmeiras. mesmo caminho do Mirandinha de 78. Ponta Exato. Foi direita, vendido lateral direito, ele. foi para esquerda. Nós jogamos assim, Presidente Prudente esse jogo. Os dois estavam na delegação, então foi um telefonário para lá, tira o Ferrari e tira o Paulo Leão. Não põe no jogo. Mas eles quiseram e jogaram, e ganhamos de 3-1 também esse jogo. Depois eles foram na semana. Paulo seguinte. Leão eu conheci na base do Guarani, né? Ele era treinador do juvenil e eu era jogador do infantil, né? O Paulo Leão treinava o juvenil e eu jogava no infantil com o Que seu ano você Júlio. jogou no infantil? 1985. Eu trabalhava no Guarani. Eu lembro do você. Você acha que eu não lembro do você, Diogo? Apanhei muito ali, Dorival. Mas eu era ruim de bola. Eu era O que lateral mais eu tinha? Eu esquerdo. falei que tinha uma outra para ser. Não, era isso, né? Acho que é isso, Voltou, do ganhou Ferrari. do Noroeste, o Noroeste foi rebaixado, o Guarani escapou com o Dorival. Foi. E aí, Ó, eu vou trazer mais umas mensagens aqui, porque tem mensagem para você também aqui já. O Clint, sincero, diz que maravilha, Dorival. Temos muito orgulho de termos um grande atleta como você na história do Guarani. Obrigado por tudo. O pessoal reconhece bem, né, Dorival? Gostoso da bola é isso, né? É o reconhecimento. Eu tenho certeza que a torcida do Guarani te trata muito bem em todo lugar que te muito encontra, bem, né? Muito bem. Agora tem uma aqui para você, ó. Quem que é? Josane Bertoldi. José. É minha nora. Eu estou assistindo também, estou super orgulhosa do meu sogrinho. Pra ela você pode mandar um beijo. Vai. Dá um beijo, Pro Josana. neto você não quis mandar um beijo, mas pra nora você pode mandar um beijo. Vai. Mandei um abraço pro Arthur. Mandou um abraço, né? Não mandou um beijo, né? O Fábio Campione, boa noite, amigos. Hoje e sempre Guarani, um abraço, Campione. O Laudecir Durigan. Aqui eu sou o pai do Davi. Um abraço pro Dorival. Vi você jogar e tem uma foto sua aqui em casa comigo. Pô, então manda uma cópia da foto que eu já encaminho pro Dorival pelo WhatsApp depois, né, Fernandão? Então, ó, o Davi tem o meu contato aí, me manda uma cópia, tira uma foto dessa foto e me manda que eu vou fazer chegar pro Dorival, Laudeci. Vai ser um prazer, viu? O Alexandre Obrigado. Fernandes, parabéns, belíssima entrevista, grande Dorival, obrigado por tudo. Opa, o Dorival merece tudo, né? O Everson, o artista no YouTube, eu também, olha lá. Tchauzinho pra você, Dorival, Fernando Pereira, tamo tudo, né? Segunda, nós volta pra Rádiosnet. Hoje é um programa todo especial, hoje a audiência da rádio vai cair porque o pessoal quer ver o Dorival, né? Fábio Campione, caros amigos, em 2017, eu acho que o último jogo da 2, o Batatais venceu não venceu não, empatou 0-0 esse jogo. Lá comemoraram como vingança, acho que é um rival por causa de 49. Abraço. Não, eles odeiam a gente, mas eles não ganharam da gente, ganharam, Fernando? Nós empatamos 0-0, o né? empate interessava aos dois. Exatamente. empatou. Eles já tinham escapado do rebaixamento e a gente com esse empate escapou do rebaixamento. Eu não vou contar a história que eu sei desse jogo aí. Eu já tinha, isso não foi nem 2017, foi 2014, eu já tinha saído do Guarani, mas eu sei uma história desse jogo aí que ia deixar muita gente cabelo em pé, né? Então, e a torcida queria matar o jogador do Batatais porque os caras não chutaram uma bola no gol o jogo inteiro, então vocês já entenderam qual que é a história, né? A torcida queria matar os caras, Dorival. Nós fomos jogar contra eles lá em 2014, na Série A2. Se o Guarani perdesse o jogo, o Guarani era rebaixado. Ou corria risco de rebaixamento. O empate salvou os dois. E o empate, eles já tinham escapado do rebaixamento. E aí, foi 0-0 o jogo. Nós escapamos do rebaixamento com esse empate matematicamente. Beleza. E a torcida do Batatais queria bater nos caras, porque os caras não chutaram uma bola no gol. Só pra você ver a desgraça que você criou lá em Batatais com aquele gol seu lá, viu? Só pra você entender um pouquinho de como foi a coisa, viu? O Roberto. Diogo, Roberto Diogo, Roberto grande Diogo, um abraço, Diogão. Roberto. Dioguinho. Grande Diogão, filho de Dioguinho, eu estou acompanhando emocionado. Gratidão ao querido Dori, a você, Ortiz, ao Fernando, ao Neto e à equipe. Gratidão do Roberto Diogo. Diogo, você é meu ídolo. Para com isso, seu pai é meu ídolo. Seu pai é uma das pessoas que eu mais admirei no tempo em que trabalhei no Guarani, Diogo. Um dos maiores presentes que eu tive trabalhando no Guarani foi conhecer o Dioguinho. Qual que é a história do Dioguinho que você queria contar, então, já que o Roberto Diogo está nos assistindo? A escola do Dioguinho? Conta a história do Dioguinho, então. O Dioguinho jogava no Comercial de São Paulo.
O pai, tá. O pai, não, você quer. Eu quero a do pai. Meu pai. Ele jogava, veio ele e Oswaldo pro Guarani, os dois do comercial, Tá. né? E ele. O Oswaldo não veio contratado. E o Dioguinho veio fazer testes, sabe? Para ser contratado. E nós fomos jogar. Nós não tínhamos, treinamos uma semana, fomos jogar em Ribeirão Preto. Perdemos de 6-0, porque jogo amistoso. E jogava um tal de Zuíno, um ponta direita, que era um raio. O Diogo não estava preparado, né? E o Diogo não foi bem nessa partida. Então, os caras queriam dispensá-lo, chamar ele para conversar, que ele não foi bem e tal. Aí nós pedimos para o Rengo era o treinador. Pedimos para o Rengo dar mais uma oportunidade para o Diogo, né? O rapaz está fora de forma. E deu a oportunidade, depois você viu. Cansou de ser titular do Guarani, né? Foi uma passagem que nós O Diogo Pai fez 333 jogos pelo Guarani. Fora os times mistos que jogavam por aí às vezes. Ô Fernando, então já que você é bom de número, qual jogador que tem mais jogos com a camisa do Guarani? Ave Maria. Te peguei, tá vendo só? Não, Não. Da fase profissional é o Edson, o capitão de 78. Mas eu não vou O Edson, lembrar. zagueiro? Eu não vou lembrar um número. Cara. Tá. Você não faz ideia de qual seja o. 360 e alguma coisa. Eu tenho isso, mas. Tá. É que eu te peguei É muita coisa, O né? meu chip não é o. Não é o Mariolani, né? Não é o Mariolani, mas eu te peguei desprevenido. Piolim, Mas foi o deve ter Edson. sido Piolim, né? Será que não? Piolim, porque. Então, eu ia te Piolim perguntar. jogou do Piolim. quantos anos no Guarani? anos, né? Piolim jogou quantos anos no Guarani, Fernando? Começou em 42, foi até 50. Foi mais ou menos até uns 51, 52. Ininterruptamente, né? Ele nunca jogou em nenhum outro time de não, futebol, né? Ele foi convidado para ir até para o Corinthians, mas não aceitou. Recusou, ele queria né? ficar em Campinas, recusou. Eu conheci o Piolim na padaria, né? Depois ele abriu uma. Depois ele abriu uma padaria, eu conheci assim, na minha juventude, né? E tal. Acho Conheci que foi seu Piolim, Piolim sim, ali. Quem mais? Mas isso agora é irrelevante, né? Eu acho que o lá Guarani atrás, tem uma acho que foi o história Joca, maravilhosa. Joca mesmo? Joca foi. de Valinhos, É. Joca O da Joca estátua, começou né? em 18 Joca de e Valinhos. foi até 40, mais ou menos. Nossa. É o Joca da estátua, é o de Valinhos mesmo. Joca. A população de Valinhos fez uma estátua dele, Tijolo né? e Joca. Você conheceu ele? Tijolo eu vi jogar, né? O Joca já não. Eu conheci não. o Joca, eu me lembro da morte dele. Eu guardei o santinho da missa de sétimo dia. Beleza. Tenho até hoje isso guardado. E quer ver? Agora eu quero fazer uma Que pergunta ano pro foi, Dorival. Fernando? Desculpa. Ai, 70 e pouco. Qualquer coisa. Dorival, uma pergunta pra você. Você falou pra mim que desde criança você assistia jogo do Guarani no Pastinho. Qual o melhor jogador que você viu jogar naquela época? O Guarani? É. Zusa. Era o Zusa mesmo? O Zusa era tudo isso mesmo? Nossa, era uma facilidade para fazer gol. Técnico, muito técnico. E ele já veio coroa para o Guarani, né? Ele foi seleção paulista, né? Jogando no Corinthians, Palmeiras. Porque o que eu achei interessante é o seguinte, você deve ter visto muita gente boa jogar pelo Guarani naquela época, né? Mas você nem pestanejou, você já respondeu de primeira, foi o Zusa, né? O Zusa realmente era o fenômeno. Que a gente imagina que ele seja. Pedreira tinha um time, né? Era amador, né? Tá. Pedreira veio jogar aqui, ganhou de 3-0. Se não me engano, o Zusa fez 7 ou 8 gols nesse jogo. Ele tem facilidade. Que coisa, batia né? falta, batia pena, batia tudo. Que coisa, né? Tem uma passagem, não vou falar o nome Ele do não goleiro. tem um bisneto, num derby. Né? Uma passagem no derby. O goleiro da Ponte, o cara ganhou. Ele foi, brincou com o goleiro deu um pontapé nele, foi expulso de campo. Olha só. Você sabe que você é a Zusa única é terrível. pessoa. Você é a única pessoa que eu autorizo a falar esse nome que você falou aí aqui na rádio. Toda vez que alguém fala esse nome aqui, eu brigo. Mas com você eu não brigo porque você pode. Você tem licença poética. Você mandou neles por muitos anos, né? E a gente tem que falar. Ele pode. E a gente tem que falar o seguinte também. Quando o Guarani sobe lá em 1949,
O Guarani sobe ganhando os 2 derbys, né, Dorival? Vocês ganharam os 2 derbys lá de 1949, né? O Guarani ganha. Você não estava no time ainda, né? Mas o Guarani ganha os 2 derbys daquela campanha. Mas você sabe que eu mais ganhei derby que eu perdi? Você jogou muito derby? Eu tenho jogado uns 6 derby. É? E tem algum com uma história legal pra você contar pra nós? Tem algum que você marcou um gol diferente? Alguma coisa Não. assim? Não? Não tem, só tem aquela bolada que ele fez no rosto. Você tava no derby do 6x0? 6x0. Como é que você esquece uma história dessa, Dorival? Então, Vocês meteram 6x0 nos caras, Dorival? e ficou barato, hein? Foi pouco? Cabia mais? É verdade Cabritas isso? fez 2 ou 3, né? Não, Não fez? fez um. Fez um só. Benê fez. A Benê turma fez. toda ali, cada um fez um. Fez um. Acho que o Benê fez 2. Os outros, um gol cada um. O Cabrito fez um. Foi a maior score entre derby, né? Foi uma Foi. taça Cidade de Campinas, parece, não era? Não, né? foi um amistoso. Todo- Um amistoso. Não, mas todo ano Depois teve, pelo Campeonato Paulista, um 5x1 para nós. Que foi o maior resultado foi, em ele jogos jogava oficiais. diesel, Jogo né? oficial, né? O 6x0 foi um amistoso. Para a estreia do Cabrita, fizeram um começo... 5x1 de- foi no Campo da Ponte? Não, no Brinco. Lá em cima foi 5x2. 5x2, né? Mas o Dido jogava, acho. Eu estava em Ribeirão esse tempo. Acho que foi 52 por aí, não foi? Por aí. 52. E é gostoso ganhar derby? Naquela época era gostoso ganhar derby? Principalmente no meu caso, mais ganhei do que perdi, né? É, né? Ó, nos meus 16 anos que eu fiquei no futebol feminino do Guarani, pela segunda Chegou a vez, jogar derby lá? 23 partidas. É. Em todas as categorias. Ganhou e todas. 23 vitórias. Perfeito. A única de Campeonato Paulista, nós fomos jogar lá em Pirassununga, quando o Dorival era o coordenador da parceria Guarani-Pirassununga, Guarani Pirassununga. porque ia ter um jogo, Foi você Acho que que- coordenou aquela parceria lá? Estou aí 2 anos. acho que era contra o Grêmio lá em cima, e o jogo feminino ia ser no Brinco de Ouro, o derby, com portões abertos. Não tinha como fazer esse jogo. Aí eu consegui convencer o pessoal aí que era melhor a gente jogar o derby lá em Pirassununga. Fomos para lá, foi 6x2 para nós. O Zé Duarte era o técnico do Seu Zé do Boné? Da Zé Ponte. do Boné. Foi o último Último trabalho. função que ele teve ali, foi treinar o feminino. 6x2. Eu posso te garantir que é uma experiência quase sexual. Não, eu joguei derbinho, eu ganhei derbinho na base e tudo mais, né? Então, assim, ganhar um derbinho dentro de campo é delicioso. Agora, eu imagino ganhar um derby Falando do time nisso, principal. ganhou, o Infantil ganhou, né? Ganhou, Primeiro jogo. 3x2. 3x2, né? Foi o 3x2. jogo, foi lá em Itapira, né? Foi lá em A Itapira. Ponte manda jogo lá. Você acompanha mesmo, hein, velho? Você acompanha Olha, tudo, hein? Isso aí pega tudo. Isso aqui É. sabe tudo, Guarani. Fala no microfone, Netão. Liga ele aí. A gente tem acompanhado, principalmente Tem. no CT. Vocês têm ido ao CT? Nós somos mesmo para assistir jogo. Eu gosto de jogos da base. Acho que o Sub-15 acabou perdendo, mas o É. Sub-17 jogou bem, ganhou bem. É. Né? E agora estão nas outras fases, acabou caindo Na chave, do rival. tem derby, né? Aliás, nós ganhamos esse primeiro, né? Também, então, tá dando- Contra o São Paulo, nós ganhávamos o jogo do Sub-15 até os 50 minutos do segundo tempo, rapaz. Tomou o gol do empate no finalzinho. Mas tá bom, a base, pelo menos Tá, quem acompanha, mas- tem melhorado bastante. Perto de alguns anos. Jogou eu um menino assisti. agora da base. Por sinal, jogou até bem, né? Aliás, qualquer dia, sabe o que eu vou fazer? Qualquer dia eu vou convidar você e o Dorival, eu vou transmitir um jogo da base lá e quero que vocês comentem o jogo comigo. Vambora? Vambora? Eu fui assistir outro dia um jogo do Sub-15 no CT, porque tem um zagueiro lá que é filho de uma antiga jogadora do Você me do nosso contou time. essa história. Cara, eu gostei do time. Ele joga no infantil ou no juvenil? No Sub-15. Sub-15 é o O cara o alto. infantil. Olha. Não. Ah, eu acho que é filho daquela. Leonardo, Ah, isso mesmo. eu assisti um jogo perto dela e do marido dela, esse menino. Ele machucou, né? Ele machucou esse jogo, o menino zagueiro, esse zagueiro. O cara tem uma presença, é bom líder, jogador. líder na defesa, mas eu gostei do time todo ali. Esse time tem futuro, viu? Tem os meninos Você bons. viu que eu já arrumei 2 comentaristas pra eu fazer um jogo da Opa! base, né? Lá, já, Mas eu sou esperto. Vamos voltar a 72? Vamos, traz E aí o- a história de 72. O Dorival volta para o Guarani 72 para ser o supervisor do Departamento de Futebol Profissional.
Tenta lembrar lá. E, Sim. e logo de cara tem uma. E em Eu 72 era surge em uma Maringá. excursão para a Europa. Sim. E o Dorival foi, né? Acompanhando um dos dirigentes do time lá na excursão. Europa, Ásia, Oriente Médio. O Guarani ficou mais de 2 meses jogando lá. Fala alguma 68 dias nós ficamos. Fala alguma coisa Vocês dessa jogaram- excursão na Europa. Perdemos como um é que jogo roubado. Vocês perderam pra quem? O time era muito bom. Você lembra quem era? Eu não lembro, foi no interior da França, não sei se É. foi Marseille, uma coisa assim. E perdemos na Romênia também. Numa cidade lá que eu esqueci o nome. Peraí, vocês passaram 2 meses fazendo uma excursão. 68 no fim do ano, que loucura. E aí Tinha vocês... jogos que estavam marcados, vinham. Então vocês devem ter Foi feito... adiado para amanhã porque gelo. Vocês devem ter feito mais de 10 jogos nesse período. São muito bastante. 20 jogos. Vocês perderam 2. Então, nós estamos conversando. Na Europa. Jogamos no Kuwait, jogamos no Irã, na Grécia. Primeiro jogo foi na Espanha, depois foi para a França, fizeram Foi lá onde você falou, nessa o cidade. Saragossa, Saragossa. 2-2. Depois foram para a França, depois foram Aí jogar na começou. Romênia, A depois maioria das viagens, principalmente na França, a gente fazia tudo de trem, porque os trens eram bons já naquela oportunidade. Para aqueles lados se usa Dia muito de trem. Né? semana a gente fazia 3 jogos. Meu Deus. Dorival estava contando que o material do Guarani ele era transportado naqueles sacos Era aqueles antigos. sacos antigos, lembra? Nossa E Senhora. eles tinham que levar no trem esse material. E não saco, levamos- saco de malote? ô, Saco Fernando? Aquele de saco roupa. grandão, pesado, quando se jogava, molhava chuteiro, aquele negócio. Peguei o celular de alguém aqui. Não levaram massagista, nós que carregávamos o saco. Na França, Era você carregando. que carregava o material? Eu ajudava, eu, Pedrinho, Zé Duarte ajudava, o Nena, que era o massagista. ajudava. Ô, Dorival, já que você falou do Zé Duarte, uma vez eu discuti com uma pessoa por conta do seu Zé Duarte. Eu falei o seguinte, o Zé Duarte para mim é um grande bugrino e eu o conheci pessoalmente, né? Minha mãe teve um salão de beleza por muito tempo, o seu Zé Duarte usava o salão. Né? O seu Zé sempre foi vaidoso, ele já tinha sofrido derrame, já tinha tido problema e tal. Mas a gente sempre conversava muito lá no salão. E o seu Zé, uma vez eu perguntei para ele, eu falei, seu Zé, eu quero saber se o senhor aqui é Guarani ou tá lá em cima, né? Ele falou, não, eu sou Guarani. Eu me criei no Guarani, eu devo tudo que eu tenho ao Guarani, eu amo o Guarani. O Zé Duarte era uma pessoa interessante, uma pessoa muito séria, muito comprometida. Mas, acima de tudo, acho que o seu Zé Duarte foi um grande profissional da bola, não foi, o seu Zé Duarte? O Zé começou como treinador do Proença, um time que tinha lá no Proença. Depois ele foi para o Guarani, para a base do Guarani. Acho que foi em E eu- 57, foi- começou no infantil. O Godet era Eu fui treinador do Guarani quando foi 55, não sei. Eu levava o Zé junto comigo e sentava no banco. Eu falei, vem aprender um pouco, vai, né? O Zé sentava comigo no banco nos jogos do profissionais. Ó, Fernando, e o Fabinho tá te ajudando, viu? O Fábio Araújo tá te ajudando aqui. Ele achou na internet, ele não sabe se os números são precisos, tá? Mas ele manda aqui, ó, no Guarani os números são controversos, mas a certeza absoluta é que Joca foi o jogador que mais atuou pelo clube em 401 jogos. Exímio cobrador de pênaltis, marcou 24 gols com a camisa bugrina, time que defendeu entre 1920 e 1941. O segundo da lista é o zagueiro Edson, campeão brasileiro de 78. O defensor tem 390 a 393 jogos pelo clube. O número não é exato, né? Após encerrar a carreira, ele virou treinador. Já o terceiro é o também zagueiro Amaral, com 340 a 370 jogos. Tá vendo só? A internet salvou nós, velho. O Mariolani, mas dessa vez o Mariolani na internet, né? Não o Mariolani HD móvel, né? Foi Salvou feito a um gente. levantamento uma vez. O Celso e o Mariolani levantaram e deu isso daí.
Ah, que Mas eu legal. Que não vou me legal. lembrar de todos os números, não tem como. O Gerson diz aqui, boa noite, eu já vi o Dorival na arquibancada várias vezes. Você gosta do jogo, né, Dorival? Seu negócio é estar na arquibancada torcendo, né? Agora eu não tenho ido, porque eu moro ali do lado, né? Então, Nas quadras do... E aí fica mais gostoso, né, pô? Aí o Márcio pede para eu perguntar para você, como que você vê o jogador de futebol de hoje em dia? Ele diz que não há mais qualidade nos atletas como antes, que muitos judiam da bola. Como é que você vê o jogador de futebol hoje? O jogador de futebol hoje joga futebol ou pratica uma modalidade diferente, ô Dorival? Não, antigamente tinha mais craques, né? Hoje o futebol tem craques também, mas virou muita correria, muita disputa. É uma outra modalidade, Antes não é? Era outra modalidade. Tecnicamente era bem melhor antigamente. Parece um né? outro esporte o que a gente vê hoje, Parece. não parece? Comparado ao futebol que a gente conheceu lá atrás. E hoje é muito... Eu, quando comecei a jogar profissional, era proibido dar carrinho. Conforme o carrinho que você desce, por trás, o juiz expulsava você. Sei. Você vê toda hora. Hoje o carrinho é comum. Derrubam, né? É. Hoje é comum. O cara dá carrinho, dá cada entrada violenta. Antigamente havia mais respeito. E hoje os juízes eram mais... Né? E o engraçado é o seguinte, né? O atleta hoje, né? O jogador de futebol atual, ele não faz uma coisa que na minha época de base eu fazia, na sua época de atleta você deve ter feito, que é treinar em 2 períodos, né? Você treinou muito em 2 períodos? Treinava de manhã e de tarde? Não. Você só treinava num período? Nós treinávamos só num período. Ah. Começava 8 horas da manhã e ia até 11h30. Tá, 15 mas, ao meio-dia. mas durante Só uma muito vez. tempo, se treinou em 2 períodos no futebol. Eu treinava em 2 períodos com o seu Júlio. Mas no meu tempo não. Não. Não treinava. Eu vejo o jogador de futebol E hoje. não machucava ninguém, correr, não machucava. Quanto quase. tempo Hoje, durava um treinamento médio na sua época? Umas 3 horas no mínimo. Umas 3 horas no mínimo. No mínimo. Um treinamento hoje começa às 9h30 e acaba às 11h. Nós começamos 8 horas. 8h15, 8h30. 8 horas tinha que assinar o ponto. Tinha ponto, você Sim. assinava, não podia perder hora. Não era multado. Treinava de manhã até umas 11h30, 15 para meio-dia. E a prioridade do treinamento era físico ou era técnico? Você treinava muito mais futebol ou a parte física? Não, tinha a parte física e tinha o futebol. Tá. Também já tinha cruzamento, chute a gol, né? Tá, mas treinava independente independente da... antes do jogo, fazia na quinta-feira, geralmente à tarde, fazia coletivo. E você sabe que hoje em dia o técnico não Tinha dá... 2 toques. Muito Hoje em dia, dificilmente o treinador dá um coletivo. Você sabia disso? Não dá. Se você acompanhar um trabalho hoje de preparação, você vai ver o treinador fazer um negócio que chama treino tático de campo reduzido. Resumindo... 40 jogadores. Então, ele bota uma trave ali no meio do campo, né? E usa metade do campo com 30 jogadores dentro do campo ali, no campo reduzido, para diminuir o espaço, para o cara aprender a tocar a bola rápido, para o cara aprender a correr, para o cara aprender o posicionamento de marcação. Dorival, o melhor jeito de aprender a jogar bola é abrir no campo. Ou eu estou errado? Mas, lógico. Como é que você Faz aprende a correr? treinamento, bate bola, faz Então, cruzamento, já tinha tudo. Você não aprende a Ele correr com o treinava campo bem. aberto? Lógico. Você não vai correr, você vai correr errado com o campo reduzido, né? E hoje o erro de passe é impressionante. Então. O time do Guarani é impressionante que erra de passe. E olha, hoje o jogador erra passe num gramado de uma qualidade, porque o pior gramado do futebol atual é 1000 vezes melhor do que o gramado da sua época. Lembra-se, no final do campeonato era terra pura, Sim. terra pura, principalmente no gol. Você até começava Hoje- com uma graminha, mas Nossa. quando acabava o campeonato era E terra. não é né? chuteiras que usam hoje é Era chuteira, bota, né? Você chegou a usar botinha? Não. Não? Você já era A chuteira né, que arrebentava todo o pé. Quando E você ela tirava, pregava, tinha Sim. o camisola, saía no intervalo enquanto estava fazendo a preleção. ele ia lá e batia que pra ela. batia, cortava. E outra, tinha um par de chuteiras, só o clube que dava. Exatamente. Hoje eles têm 5, 6 pares. 5, 6? E coisa que não faz nem calo. Pelo amor de Deus, hoje a cada semana chega uma chuteira nova pro cara lá que o patrocinador manda. Outra rapaz. coisa, não podia, você não trocava a camisa, não. Se você Ah. pegasse uma camisa, você pagava. Não tinha como tem hoje. Era mais. Jogo de camisa, jogo de camisa.
Mas o jogador daquela época era melhor do que o jogador de hoje, eu acho. Pelo menos na modalidade futebol, né? Não nessa Futebol, outra né? modalidade que se pratica hoje, né, Dorival? Acho que um atleta daquela época talvez não conseguisse desempenhar hoje por conta da imposição física, né, que se faz dentro do campo, né? Mas tecnicamente o futebol era aquele lá, né? É impressionante, eu não sei se ou treina de menos ou treina de mais, machuca muito o jogador, né? O São Paulo no dia tinha 12 jogadores machucados. 12. Ontem já machucou mais um. Sim. Sim. O Guarani no Campeonato Paulista era o campeão da lesão muscular. O que o Guarani mais teve foi jogador afastado por lesão muscular. Posterior de coxa do Guarani era o trauma. É Né? uma exigência muito grande de Sim. intensidade, né? Ó, esse aqui. Também. Aí, Esse aqui eu acho que você vai gostar de saber que está acompanhando. Dorival Geraldo. Boa noite, parabéns pela entrevista. Relembrar grandes feitos valoriza a história do Guarani. Parabéns, papai. Dorival Júnior de Ouro Fino. É, meu filho. Ei, Esse que foi Laia. o mascote do Guarani. Esse era mascote? Esse foi mascote bastante tempo. É, e ele te acompanhava para os jogos? Acompanhava no jogo. É. Não é ele naquela foto ali não, né? Não, né? Quem que é aquele menino daquela foto ali de 49? Você lembra? Não, esse não é não. Esse é anteado do Dirceu, ponto esquerdo, esse menino aí. Ah, é? Esse é. O Dirceu é esse que tá aqui atrás da Esse- careca do Fernando ali. não. É o Aqui, que aqui. Ah, tá do lado dele? Atrás de você. Ah, Atrás entendi. Ali, e o menino era um mascote. Entendi. No tempo do meu filho era o filho de Garbellini, lembra? Garbellini, famoso. O Dourinho era o mascote. Eu acho que ele deve estar assistindo lá no restaurante. Eles têm um restaurante lá em Ouro Fino. É. Vamos lá, vamos para mais Vamos uma aqui. voltar. A gente estava na excursão para a Europa em 72, o Dorival ficou até 76 no departamento profissional, confere isso. 76? Acho que é quando foi campeão do primeiro turno e apareceu Acho lá que uma foi. criança Ah, sim. em cima do São Bento, lembra? 3-0. Não, peraí. Aí apareceu uma criança lá que foi assistir o primeiro jogo da vida e ficou Então, deslumbrado. é isso que eu ia falar agora. Você era diretor do Guarani em 1976? Eu acho que era supervisor, né? Não Era era? supervisor. O senhor sabe que o senhor é culpado de eu estar aqui hoje falando de Guarani nesse tempo todo, né? É Esse verdade. jogo contra o São Bento, dia 4 de julho de 1976, é a primeira vez que eu entro no Brinco de Ouro da Princesa. Eu tinha... o jogo foi dia 4 de julho. Eu ia fazer 5 anos, poucos dias depois, tá? É a primeira vez que eu piso num estádio de futebol na minha vida. E de lá pra cá, eu acho que se eu perdi 10 jogos no Brinco de Ouro é muita coisa. Beleza. O senhor é culpado. O senhor fez propaganda enganosa comigo. Porque eu estreiei sendo campeão e achei que ia ser campeão todo ano, Dorival. Pô, sacanagem. O senhor tem culpa disso. Mas você não tinha tempo para jogar, né? Pra trabalhar. Pelo amor de Deus, pô. Eu estreio ali naquele jogo, rapaz. Eu tenho esse jogo na minha retina E até ganhou? hoje. Ganhamos, fomos campeão em cima do São Bento. 3. Não, eu estreio quando eu falo na arquibancada, São Bento, assistindo o Sorocaba? jogo. É. Ah, que beleza, Aquele jogo hein? que a gente é campeão lá, pô. Taça Almirante Lima Guarani Nunes. perdeu um craque, né? Não, Dorival. Quando eu falo eu estreio na arquibancada. Foi o Na primeiro jogo que eu arquibancada, eu tô assisti. brincando. Cara, eu era ruim de bola demais. Era ruim de bola demais. O seu Júlio queria me matar. Você trabalhou com o Júlio? Eu trabalhei, o seu Júlio Era foi meu bravo, hein, treinador. Júlio? Meu time era eu e o Evaristo, né? O filho dele, O filho né? dele. E o Moisés ficava no clube bagunçando, né? Nossa, o Moisés matando as foi- Zoraide do coração, né? Nossa, Moisés foi terrível. Trepado nas árvores lá, né? Eu vou te contar uma história minha de futebol. Nós fomos fazer uma preliminar do Guarani São Paulo. Guarani São Paulo, Campeonato Paulista de 85, quartas de final, esses quadrangulares que tinha de segunda fase de Paulista. Nós fomos fazer a preliminar e a preliminar foi um derbinho. O Fernando Pereira, não sei se lembra disso. Nós fomos fazer a preliminar e a preliminar era um derbinho. A torcida do São Paulo ficava nas duas cabeceiras, já estava num bom número, e a torcida do Guarani também num bom número no tobogã. Eis que sai um escanteio do lado direito, e o seu Júlio, eu era lateral esquerdo, o seu Júlio me manda atravessar o campo para bater o escanteio. Eu tinha cobrado 3 escanteios na minha vida. E o seu Júlio me manda atravessar o campo para bater o escanteio. Eu atravessei o campo e bati o escanteio. Eu fiz o gol. Fiz Olímpico? A bola entrou. Que beleza. O goleiro delas deu um soco, prensou a bola. De lá eu vi que a bola entrou.
O goleiro prensou a bola com a trave por dentro do gol e tirou. E o juiz não deu o gol. E a torcida no tobogã inteira gritando, né? Comemorando o gol e o juiz não deu o gol. Aí eu vou te contar por que eu não prestava para ser jogador. Quando a torcida começou a gritar, eu mijei na calça. Eu saí de lá todo mijado com a torcida gritando, Dorival. O shortão tava tudo amarelo de mijo. Pô, eu tremia. Eu passei uns 2 minutos ali beirando a bandeirinha de escanteio sem conseguir andar, de tanto que as pernas tremiam, rapaz. Eu nunca tinha jogado pra torcida desse jeito. Rapaz. O único gol que você fez na vida... O único gol que eu fiz na vida, o juiz não deu, Dorival. Não deu. E olha, ia ser olímpico. Ainda, esse acho que você nunca fez na vida. Um gol olímpico você nunca fez. Nunca fiz. Eu também não, porque o juiz não deu, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Aí você vai trabalhar no Guarani na década de 80 de novo. Você continua no Guarani na década de 80? Voltou em 79 para Libertadores. Né? Você comanda o Guarani na Libertadores? Sim, depois voltei com o seu Ricardo. Aquela semifinal de Libertadores? Voltei pro Amador. Mancando o Amador, mas o seu Ricardo logo em seguida me passou pro profissional. Pô, ô Dorival, mas tem alguma coisa boa que aconteceu na história do Guarani que você não estava presente ou ligado de alguma forma? Ah, não lembro. Por quê? Mas faltou pouco, né? Taça de prata de 81, quem que tava lá? Então. Eu estava. Então. Taça de prata de 81. Bom, o título Tavares, de 78. era O título de e 78 quem você recebeu não a tava. taça foi o Leonel. Lembra? Segundo helicóptero, a Mas taça. essa montagem do elenco de 78 você foi importante. Foi. O Zenon, um outro Foi Zenon, eu fui buscá-lo lá em... Aí sim, 75, né? Almeidinha, em Piracicaba. O Coisa está em Piracicaba também, capitão também, se não me engano, né? Capitão. Capitão. Eu fiquei um dia inteiro lá para trazer o Medinho, era aquele presidente do Ripley. Nossa, é duro fazendo assim. Eu assisti um jogo Na ao lado casa do dele, fiquei o Ripley dia uma inteiro vez. com ele. Assisti Aí trouxe ao o lado Medinha. do Ripley. Cara, não dá. O cara era louco. O cara Não, era ele sempre louco. foi, né? É ele que não pagava salário, né? Ele pagava, pagava bicho, um né? bicho. Pagava bicho. Dava um saláriozinho. O salário era pra ele, pequeno mas dava bicho e o bom. bicho era grande, né? Você acha que Fumava funciona? picadão, queimava toda a camisa dele. Você acha que funciona isso? De pagar o bicho grande e o salário pequeno? Não sei se no futebol. Naquela época o salário era pequeno, então funcionava, era né? pequeno. Eu tive um ano que joguei no Guarani, todo mundo ganhava igual. Então, assinava ainda o nome, você recebia o pagamento, assinava do lado. Eu tenho até, quando eu aposentei, eu tenho um negócio desse aí, lá em casa, que eu acho que foi o Bonas trabalhava no Guarani, me arrumou. Todos, tinha 25 jogadores, 26, todos salário igual, ninguém ganhava mais. Ó, o Que Dioguinho, funcionava. o Roberto Diogo voltou aqui agradecendo. Obrigado pelas palavras carinhosas pro meu pai, Diogo. Dorival e meu pai eram irmãos. O Guarani era uma família unida e apaixonada. E era mesmo, né, Dorival? O Guarani tradicionalmente era uma família mesmo, né? Todo No mundo meu se dava tempo que bem. eu jogava, esse ambiente foi muito bom. Pessoal, eu não consigo pagar todas as mensagens de vocês porque nós temos que aproveitar o Dorival ao máximo aqui, tá? Então, desculpa, mas vamos lá. Vou fazer só uma pergunta do Gerson aqui para você. Dorival, o que você diz sobre a venda do estádio Brinco de Ouro? O que você sente, né, sabendo que aquilo lá um dia vai cair? Eu fico triste, né? Não sei se eu vou chegar a ver que vai demorar para sair de lá, né? Tomara, né? Tomara que nunca saia. Tomara, né? Porque agora Eu tem tive uma a oportunidade fumaceira de conversar com algum presidente do Guarani, quando se cogitou da venda, né? Aí eu cheguei a falar, vende só em torno, fica com a frente e vende em torno, equivale, acaba. Na verdade, no CT você faz, para fazer isso. Essa era a ideia Mas original. não podia né? sair daí, isso é um centro, né? Cidade. Essa era a ideia Aonde original, né? Construir esse campo. Lá na PQP, na Avenida Aqui pertinho. Rodovia dos Bandeirantes, Lá não com tem. a antiga estrada para Indaiatuba. Pra ali. mim vai ficar bom, porque aqui do lado... não é no terreno do Guarani, não. É? Não, mas lá não vai, Fernando. Lá tem 10 nascentes. Mas A terreno, parte do você conhece bosque o ali terreno. vai ser preservado. Mas não tem cabimento fazer. Não, lá não tem. Quem decidiu isso, a Assembleia, parece que aprovou isso. Não pode aprovar. Não, é na a maior verdade, besteira que peraí, foi. Para peraí. você chegar no campo vai ser difícil. Deixa eu arbitrar o jogo agora, vamos lá. Na verdade, isso aí não é verdade, tá? Isso é uma propaganda de uma mentira contada 1000 vezes que vira verdade.
não tem uma assembleia de sócios do Guarani aprovando que se construa o estádio lá. O que existe, e eu estava no Guarani, eu era o coordenador de comunicação à época, né? Então, o que aconteceu foi uma assembleia que aprovou a continuação dos estudos e dos projetos junto à Prefeitura Municipal, mas não a aprovação de construção de estádio lá no terreno do Guarani. Isso é mentira. Não existe uma ata lavrada autorizando qualquer diretoria do Guarani a empreender qualquer coisa lá naquele espaço. Tá? E a própria prefeitura ainda não autorizou a construção de nada lá. Ela deu um aval positivo com compensações ambientais e tudo mais. Então, primeiro precisa saber o que é que a prefeitura permite que se construa lá. Para depois, porque tem gente propagandando que está contratando até construtora já para tocar o negócio, né? E não é bem essa a história não, viu? Mas, Dorival, que isso mude. O dia que aquilo for derrubado, e eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente ainda, vai ser um dia muito triste, não vai? Ah, vai, não tem dúvida. Quanta vida a gente passou lá dentro, né? Acho que é o lugar que a gente mais passou da nossa vida, né? Até hoje, né? Foi dentro do brinco, né? Não tem dúvida. Você imagina passar naquela região da cidade e não ver mais o estádio do Guarani ali? Mas eu não sei, viu? Acho que não vai sair, não. Eu acredito que não. Você acha que não? Não acha terreno, não acha nada. Os caras têm que dar um campo Guarani, um CT, Deus uma te ouça. sede, um Deus clube. te ouça. Onde que vão arrumar isso? Deus te ouça. É um rolo esse dinheiro aí que a gente nem sabe, né? Deixa o povo te bajular um pouquinho aqui agora, Dorival. Vou pedir uma licença. O Guilherme Sampaio manda um áudio, 25 segundos, é curtinho. Escuta aí, ó. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Fernando. Porra, que honra, né? Poder ter essa oportunidade de ouvir uma pessoa tão especial na história do Guarani. Em primeiro lugar, muito obrigado por tudo que o senhor fez aí pelo nosso querido Guarani. Parabéns por sua trajetória, obrigado. Uma história de vida fantástica. E quem está ouvindo aqui, com certeza é um privilegiado. Tá vendo, Dorival? Isso é tudo culpa sua. Obrigado. Você é a estrela do programa, cara. Você precisa voltar mais vezes. Vamos. Eu tenho certeza que não vai dar para contar a sua história completa, né? Não vai. O Beto de Piracicaba, parabéns ao Planeta, sensacional, sem comentários, que orgulho de ser bugrino. O Denis Camacho tá bravo aqui, ó, não pode falar palavrão na rádio, cartão pra ele. O Zé Carlos Ortiz pergunta ao Dorival se ele lembra de mim. Eu sou o Zé Carlos, filho do Carlos Coppola, vizinho da Dona Júlia e do seu Estevão. Coppola. Coppola. É Coppola, reconheço. Tá te ouvindo, ó. O Zé Carlos é ouvinte da rádio. Eu discuto com ele aqui direto, porque a gente não combina com nada. Mas ele tá te ouvindo aí, ó. Lembra dele? Lembro. Tá vendo, Zé Carlos? Lembrou do Da seu. família. O Eugênio lá do Flamboyant. Boa noite, Ortiz. Por favor, mande um abraço ao seu Dorival e muito obrigado. Mas chamar de senhor fica meio estranho, né, Dorival? Não tem problema, tô acostumado. Mas é Dorival, não é? Pô, eu não ia... Se eu tivesse na arquibancada lá, pô, eu não ia te chamar de seu Dorival. Eu ia te chamar de Dorival, pô. Pra mim, você é o atleta. Pra mim, você é o jogador do Guarani, economiza, né? Chama Dorival, não é verdade? Seu, né? Então, pra que esse negócio de senhor seu? O quê? Quando você era diretor, eu chamava de seu Dorival. Chamava. Seu Dorival. Chamava. Paulo Rigo, da hora, Ortiz. História muito boa. Sempre bom reviver nosso passado e os nossos campeões. Um abraço pro Dorival. Mais uma mensagem chegando aqui, ó. Boa noite, Ortiz. Pergunta pro Dorival se ele lembra do meu falecido avô, que jogou no Guarani em 49. Ele era conhecido como Dentini. Conheci. Jogou no amador comigo. É o Leandro que tá mandando, o neto do Guarani, dele. Ele jogava. Teve um Dentini, que era ponto direito, chegou no profissional, no outro era amador. Lembro. É o Leandro, neto dele, olha só. Lembrou, viu, Leandrão? Tá vendo? Dentini. O Binho tá lá em Piracicaba, ele manda várias fotos aqui de 49. Ei, Binho, seu marvado. Marcão, depois passa o meu telefone pro Fernando Pereira. Eu gostaria que ele identificasse toda essa galera aí, o meu avô, que é o Mário Marque, né? Você sabe? Jogou de 44 a 48. Pergunte ao Dorival. Pergunte ao Dorival se ele lembra do Mário Marques, zagueiro, e do Renato Marques, atacante. Lembra da família toda, Zinho, Sim. Renato. O neto dele é o Binho, só que o Binho ele seguiu o mau caminho, ele entrou para uma torcida que chama... Eles foram profissional. O Binho entrou para uma torcida do Guarani que chama Bebungrinos. Vem Bebungrinos, só bebe, Dorival, só bebe. Parece uma tia gorda, Dorival. Renato jogou muito.
Foi do Mojana pro Guarani. Você fala isso, ele fica muito grande, pô. Ele vai falar que a família dele tem história no Guarani. Para com isso, bicho. A família inteira é bucrina, já é isso aí. Eu conheço boa parte deles, conheço. Um abraço, viu, Binho? Dá um beijo na mãe aí, viu? E ele dá parabéns pela resenha, que é sensacional. Depois eu te mando as fotos, Fernando. Ele pede pra você, se possível, identificar quem tá nas fotos e mandar pra ele, tá? Depois eu passo as fotos e o contato dele lá pra vocês falarem, tá bom? Fábio Campos. Eu mando no zap do Dorival que ele vê também. Dorival tem zap, é? Eu mando mostro pra ele. Ele manda pra mim, é. Ele manda para os amigos. Ótimo. Depois a gente já troca o contato também. Parabéns aí, Ortiz e Fernando. Escutar e homenagear. Dia, né, Fernando? Para lembrar mais coisas, né? Escutar e homenagear nossos heróis em vida é um grande respeito para nossa história. Obrigado, Dorival. Tá vendo, Dorival? O Maurício Dorigan, grande. Sabe onde está o Maurício Dorigan? Está em Washington, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente. Boa noite, Ortiz. Sensacional o programa com o Dorival. Eu que tirei uma foto do Dorival com meu pai, Laudecir, em um jantar organizado pelo Garra Guarani. Forte abraço a você, ao Fernando Pereira e principalmente para o Dorival. Abraços, valeu, Maurício, obrigado. Tamo junto. Maurício um dia trabalhou comigo aqui no Planeta Guarani também. Hoje ele tá rico, Fernandão. Foi para Washington, sabe? Vai ganhar dinheiro, né? O irmão tá lá também. Né? Não, o Davi acho que não. O Davi acho que tá aqui na região ainda. Bom, o Davi é ali da região de Ribeirão, ali para aqueles lados, ali para aquelas bandas, né? Mas o Maurício virou a gente rica da família, né? Tá lá nos Estados Unidos e tal. Dorival Geraldo dos Santos, o que é que você não fez no Guarani até hoje nessa vida? Você já fez gol? Você já formou jogador? Você já treinou time? Já joguei. Você já foi dirigente? O que você não fez no Guarani até hoje? Trabalhei bastante tempo no Guarani, graças a Deus, e nós fizemos boas coisas, né, Fernando? Lá no Guarani, né? Eu estou vendo aqui que ele estava no vice-campeonato do Torneio dos Campeões 82. Né? Aliás, me explica um negócio. Peraí. Os caras organizaram um campeonato que chama Torneio da Taça dos Campeões, 1982, que tinha Copa do Mundo e tal. Aí o Guarani vai pra final e perde a final pro único time que não era campeão. É, que faltava um time para dar certo. Parece que eram 2 grupos, se eu não estou enganado. Eu sei que faltava um time para dar certo o negócio. Convidaram o América, que era o mais próximo. E aí o Guarani perde a final. E o Guarani conseguiu perder pro América. Oh, você lembra desse América jogo? América de Rio Preto? Não, América do Rio. A América do Rio. O Rio o América do Rio foi campeão. 82. Enquanto disputava-se a Copa, disputou-se aqui o Torneio dos Campeões. E o Guarani foi vice-campeão, perdeu a final pro América do Rio. Alguma coisa parecida com o Corinthians no Mundial do Rio de Janeiro. Faltava um time, entrou o Corinthians, e foi que não tinha sido campeão da Libertadores, foi campeão. Pois é. Bom, e aí, Dorival, você sai do Guarani pela última vez, em que ano? Que eu saí trabalhando? A última vez que você saiu do Guarani. 76, para 77. Mas depois você voltou e... Não, eu tô falando trabalhando. Não, voltei. A sair, voltei, mas fiquei mais do que... Você fica no Guarani até quando? 86 você tava lá. 86, quando o Leonel perde o título lá pro São Paulo, você já não tava mais ou você tava ainda no Guarani? Não. Quando a gente perde aquela final pro São Paulo, você já não estava mais. Se eu estivesse lá, né? ele não fazia aquela besteira que ele fez. De deixar o campo? Brigar com brigar com a Globo? Que ia apitar com o Aragão. Mas ele caiu na armadilha, eu estava do lado. Caiu na armadilha, né? Os caras esconderam que o Aragão o cara de São Paulo estava entrevistando ao vivo, na frente ali da entrada Osmar principal. Santos. Eu não lembro se era Osmar, se Osmar era Santos. o Milton Neves. Não, era Osmar Santos. Bom, estava entrevistando ao vivo, o Leonel falando que era um absurdo, que o Guarani tinha vetado o Aragato e tarará, falou um monte de coisas. E aí o cara, vamos ouvir o outro lado. O Aragato está aqui. O que você acha das palavras do presidente aqui? José de Assis Aragão está nos ouvindo ao vivo. O que você tem a falar para o presidente do Guarani, Leonel Martins de Oliveira, José de Assis Aragão? Quero dizer a ele que farei uma arbitragem histórica no jogo de amanhã. Essa foi a resposta do Aragão, Fernando. Eu lembro disso, eu estava do lado, eu coloquei a mão na cabeça assim, agora foi, né?
E aí aquele jogo tava todo diferente mesmo, né? A polícia veio de São veio Paulo, de São Paulo, isolou a entrada do lado da Vitalícia. Maldo Natel foi sentar no banco de reservas. Sim. É. Aquele dia tava Existe todo... uma história, cara, que havia 2 diretores do Guarani que tinham o hábito de sempre ir cumprimentar a arbitragem antes dos jogos. E na primeira final, lá em São Paulo, esses 2 diretores foram até o vestiário dos árbitros para cumprimentar, desejar um bom trabalho, como era de praxe. E eles contam que depois que eles saíram, o Aragão estava lá no vestiário. Depois que eles saíram de lá, o Aragão falou: o que esses caras estão pensando? Alguma coisa assim, o que esses caras estão pensando? Né? No próximo jogo, eu vou ser o árbitro. E o Guarani não vai ganhar nunca esse campeonato. Que coisa, né? E uma das pessoas que ainda estavam lá dentro contou isso para os 2 depois. E o Guarani tentou vetar o Aragão. Só que não conseguiu. Né? Tava tudo tramado. Tava tudo né? tramado. Mas você não tava mais lá, né? O Leonel Martins de Oliveira... Não estava. Você gostava Esse está do... assistindo em casa na televisão. Você gostava do Leonel Martins de Oliveira, Dorival? Eu ensinei ele, dá graças a Deus que eu ensinei muita coisa quando fui Que você trabalhar ensinou em pro 72. Leonel? Tudo, ele não sabia nada. Vendia doce. Não, né? Que cansou. E outra, sempre saía treinador e eu pegava o time e o time ia bem na mesma. Aí sobrava pra você. Saiu um monte, sobrava. Aí Sobrava pra você consertar. eu era supervisor e com ele. Teve jogo nós na Bahia era de 6 do Vitória. O Tinha era treinador do Vitória. O time ia bem. Qual o melhor treinador que você conheceu do mundo do futebol? Eu tive diversos treinadores bons. Para mais conhecer futebol era o Tim. O Tim? Tim. O Renga era muito bom, sabia trabalhar, educado, sabe? Era bom dentro do campo. Agora, igual o Tim, um dos melhores. O Fabinho tá pedindo para você falar pra gente como é que foi a mudança do Guarani do Pastinho pro Brinco de Ouro. O que você lembra dessa época? Para mim foi uma coisa normal, né? Lógico que... Vocês chegaram a acompanhar a construção do estádio novo, essas coisas? Eu acompanhei pouco porque eu não estava em Campinas, eu estava em Ribeirão Preto, né? Que eu fui em 2001 para lá. É. Foi por aí que começou a construção do começou Brinco. em 50. 50. Foi até 53, mas mas foi embora no começo de 52. Não, se não me engano, eu fui na Pedra Fundamental, acho que eu fui. Aí foi 48. 41, então, mas eu não jogava ainda no Guarani. Eu trabalhava ali perto. E você lembra do lançamento da Pedra Fundamental? Foi um evento, assim? O pessoal estava todo lá tinha gente mobilizado? pra caramba, né? Teve uma carreata pela cidade. Teve uma pelo carreata, centro. é isso mesmo. Aí foi todo mundo para lá, teve chopp, teve... Eu Mas você trabalhava morava lá ali perto perto? do Campo da Ponte. Você Eu morava lá na perto? Vila, e eu trabalhava ali perto, Sei. sabe? Perto do Campo da Ponte, um pouquinho para baixo. É. Aí fui eu mais uns conhecidos lá. E quando inaugurou o estádio novo, você chegou aí para a inauguração? Não, na alguma coisa inauguração eu estava em Ribeirão Preto, foi Tá. em 1953. E depois, quando você volta para Campinas... Depois uma volta, a primeira vez que eu joguei foi o Guarani, acho que fez um torneio aí, que veio o Bangu do Rio, não veio, não sei o que. E você sentiu Fluminense. muita diferença quando você viu o E eu estádio estava de novo? férias em Ribeirão e eu joguei pelo Valiense na preliminar. Nesse Foi a primeira torneio, vez que eu joguei, né? nesse torneio, o Guarani goleou o Flamengo do Rio por 5-2 e depois perde do Bangu na final. Perdeu do Bangu. Ademir Garriga já jogava no Bangu, não jogava? Teve um torneio que ele jogava e foi aí que o Renganeschi se interessou por ele. O Guarani acertou verbalmente com o Ademir para que ele viesse para o Guarani. Só que, de repente, o Renganeschi foi para o Palmeiras. E chegou no Palmeiras e falou, tem um cara no Rio que vale a pena. Aí foram buscar o Ademir para o Palmeiras. Eu conheci o Ademir novo, que Bangu, o pai dele, Domingos, e tinha 2 tios dele que jogavam no Bangu no meu tempo. Eu ia na casa dele, porque ele tinha 10 anos, 12 anos, nem isso. Virou esse cracão, né? Eu tenho aqui que o Dorival voltou em 88, como supervisor do profissional, foi vice-campeão paulista contra o Corinthians, estava lá. Tava. Tem que pôr 2 pares e meio e voltar para a supervisão do time, hein? Pois é isso que eu tô pensando, tem que contratar esse cara agora, né, Neto? Não tem que levar agora. Os caras estão falando tanto de acesso
acesso, mas não contrata jogador, contrata o Dorival, pelo menos, né, pô? Porque jogador os caras não contratam mesmo, né? Fica difícil, né? Jogador, os caras não contratam zagueiro, os caras não contratam volante, os caras não contratam meia, não contratam atacante. Como é que vai subir, Dorival? E ainda contrata jogador ruim, né? Então. Pelo amor de Deus, nunca vi tanto. O que você acha do time Como atual do chama Guarani? um jogador, até eu brincava com você, um jogador foi embora, aquele careca que não tinha nem coordenação para correr. Nicolas Careca. Nicolas. É, cara. Você sabe que eu não chamava ele de Nicolas Careca nas minhas narrações? É, porque careca tem que jogar bem. Eu falei que era uma aberração o cara chegar no Guarani e usar o apelido Careca, por causa do Antônio de Oliveira Filho, o Careca. Pelo menos ele era careca mesmo. Aí eu chamava ele de Nicolas o Careca. É, muito bem. Não dava pra chamar o cara de careca, pô. Não dá. Mas eu falo ainda muito para ele e para alguns amigos, ou ele não é culpado. Culpado é quem contrata. Culpado é quem contrata e quem põe para jogar. Exatamente. O cara quem tá lá, contrata não quem sei escala. onde que ele veio Do CRB. CRB, né? Não, né? Foram buscar, veio aqui, deram um salário até bom, cara. Quem contrata e quem Vai. põe para jogar. Tanto Porque deram um salário se eu bom sou que- treinador, fala, você contratou, mas fica lá. Tanto deram um salário bom que o cara não queria ir embora, pô. O cara ficou um ano aí E encostado. faz contrato de um ano. Às vezes aparecem e os às vezes ainda jogadores. reforma. Eu fico pensando, quem é que analisa Aí que tá. um cara desse? Aí vem um Nena, atacante. O cara Fernando, anda... você chegou a ver o Nena pessoalmente? Sim. O Nena parecia o cara Charlie andava, Chaplin. Parecia o Chaplin, andava 10 para as 2. Só faltava a bengalinha assim pra rodar, cara. Quando Nossa, começava Chaplin. a correr, ele dava um pulinho, ficava na ponta do pé e corria Pra só com a pegar o ponta do pé, embalo. porque ele não conseguia colocar a sola toda no chão. Ele corria com a ponta do pé. Porque era 10 para as 2 os pés dele, não tinha como. Aí veio o Nicolas Careca, mesma coisa. Se você mandar o cara pular uma amarelinha em velocidade, ele cai. Fernando, mas se você botar no elenco atual, eu acho que tem nego pior que o Nena. No hoje, elenco viu? atual tem um cara que bate joelho com joelho para correr, cara. Não é possível isso. Mas Tem umas vamos lá. coisa pior, Vamos. viu? O tempo está passando e a gente tem o Dorival em Pode, 88 Dorival. na. Vai onde você quiser. Banheiro. Mostra, leva ele lá, Fernandão. Deixa que eu toco Vai lá aqui. pra mim tomar uma água. Enquanto Vai, isso, eu Fernando, vou pagando aqui as mensagens dos nossos amigos. Vai lá, leva ele lá, fica tranquilo. Eu vou cortar a imagem aqui pra ninguém ver o Dorival levantando, tá tudo em paz. E agora vocês vão aguentar eu e o Neto aqui. Ô Netão, senta aí um pouquinho, vamos trocar uma ideia nós dois aqui. Deixa o Dorival passar aqui no cantinho, pode ficar tranquilo. Ô Neto, uma pergunta assim. Você é bugrino, né? Você torcedor do Guarani fanático. Como é que é ter na família alguém com essa história ligada ao Guarani? Cara, conta pra mim isso aí. Muito gratificante, sabe, Ortiz? É uma história. Não só. O seu microfone tá aberto? Vê se ele tá aberto aí, por favor. Pode falar, vamos lá. Eu vou. Som. Fala de novo? Pode falar? Pode falar? Alô, som. Tá baixinho. Fala no do Fernando lá que eu acho que o pessoal vai te ouvir melhor. Teste. Aí o pessoal te ouve bem. Vamos lá. Como é que é, cara, essa história? Conta pra gente. Você é neto de Dorival Geraldo dos Santos. Cara, é muito gratificante, né? Não só pelo Guarani, futebol, mas também pela história da cidade, né? Porque, querendo ou não, ele viveu e jogou, Ele trabalhou. é a história da cidade. Então, numa época que era tudo diferente, não tinha internet, nem rádio direito, o rádio estava começando, depois veio a televisão, veio TV às cores, né? Por isso que também é difícil você achar muito registro. Exatamente. E isso é difícil, por exemplo. O registro é esse aqui, né? É a cabeça, é a memória dos torcedores, das pessoas que estavam lá, as pessoas que presenciaram, Exatamente. que leram o jornal no outro dia, né? Que guardaram o jornal. E também essa de 72, que foi a expedição que eles fizeram pela Europa, para fora, né, para o exterior em geral, a única foto que a gente tem guardada, que tem de recordação, é com um avião. Né? Agora o Fernando, que é historiador, está fazendo um trabalho mais sério por trás, disse que no Real Zaragoza da Espanha tem uma foto do Guarani. Nunca vi essa foto e provavelmente ele não viu. E é um então, absurdo, né? Os caras terem lá e a gente não ter aqui. Exato. Né? Então o trabalho de história é muito profundo. O cara tem que ir em todos os times que o Guarani jogou, usar a base do Mariolani lá dos jogos do Guarani e tentar achar.
no site. Às vezes vai ter time que nem existe mais, ou é Sim, amador, sim. né? Não sei. O Celso Franco também tem algumas fichas técnicas lá mais Sim, antigas e tudo sim. mais, né? E tem que sair garimpando, né? Assim, Eu imagino a vontade que você tenha de ver imagens dessa é época, muito né, grande. cara? Me documentar, de ter junto. Tanto que a gente vai até sentar com o Fernando, de levar ele no acervo da Unicamp de novo e levar jornal, foto e ver se dá para doar, o que dá para fazer. Porque Ele tem muitos muita jornais coisa. não tem só o futebol, tem as outras Tem notícias outras do notícias dia, de né? época históricas, né? Históricas da Tem cidade, tem um do acervo país, lá, né? E tudo mais. Que o V8 também vendeu, né, para as É. obras dele, então é importante. Mas pra o acervo do V8, muita coisa tá na Unicamp, né? Pelo Sim. menos isso, né? Boa parte do trabalho do V8 tá na Unicamp, Sim. né? Agora, eu imagino o seguinte, velho. Pega um jornal lá da época, você vai ler o jornal, pô, você tá vendo teu avô ali, cara. Pô, isso deve ser um fenômeno, fantástico, velho. Eu é morro de fantástico. inveja, cara. Eu morro de inveja. É fantástico, realmente você fala, putz, o cara batalhou bastante, se esforçou bastante, estudou, jogador de futebol também estuda, né, tática, se aperfeiçoa, conversa, ele tem uma... Ele se preparou pra ser Preparou, quem ele tem uma carteira... Ele não é Dorival Geraldo dos Santos à toa. Ele é Sim. Dorival Geraldo dos Santos preparado para ser Exato. Dorival Ele tem uma Geraldo dos carteira de cartões do Brasil inteiro, de agente, de pessoas. Foi buscar o Amoroso lá em Brasília, por exemplo. Então alguém ligou pra peraí. ele, falou, ó, tem um menino aqui que joga Santos. bem. Não, para. É. Ele trouxe o Amoroso também. Ele foi um dos que trouxe, né? Viajou, né, pra Brasília. Não mandamos o Mandou. Não. Você pode falar melhor, né, dessa história, você sabe. Dá a volta lá, Vai lá, senta vai lá. lá então. Você vai me contar isso agora. Eu perguntei o que faltava pra ele fazer no Guarani, ele trouxe o Amoroso também, pô. Ah, pelo amor de Deus, pô. Quanto mais eu falo de Dorival, mais Dorival tem história no Guarani, rapaz. Para com isso. Eu atiro no que eu vejo e acerto o que eu não vejo. Desse jeito não vale. Senta aí e me conta essa história, então. Você foi um dos responsáveis pela chegada do Amoroso. Não. Puxa o microfone pertinho de você aí, senão o povo não te ouve. Eu- Você foi um dos responsáveis pela vinda eu do Messi. ajudei, porque teve um rapaz, nós chamamos de Brasília, ele trabalhou no Guarani como supervisor. Tá. Eu era do profissional, ele era do amador. E eu tinha saído do Guarani. Acho que era o Beto que tinha subido. Eu sei que eu estava fora do Guarani. E esse Brasília ligou para mim de Brasília, falou, tem um menino assim que eu tenho de assistir o jogo. Inclusive ele é sobrinho de um cara Do Amoroso. que jogou no do Botafogo, Fluminense. no Fluminense. né? Fluminense. E ele ligou para mim, falou, fala pro pessoal vir buscar que o rapaz joga, ele vou assistir os jogos, faz gol, não sei o quê. Mas eu tinha saído do Guarani, falei pro Sidney Pavan. Mas não iam buscar. Aí ele me ligou correndo, falou, olha, vão roubar o jogador. Sabe? Ele está indo para o Rio. Olha. Aí eu falei pro pessoal do Guarani, e é mandado. Não sei se não me engano, foi o Milton dos Santos trabalhava no Guarani nesse tempo. Você não lembra, né? Aí o Milton foi lá em Brasília e trouxe ele para o Guarani. Quer dizer, eu ajudei por intermédio do Brasília. Que ele morava em Brasília. Contar uma E era história muito do meu Amoroso. Eu entrevistei o Amoroso, né? Certa vez. O Amoroso nem sabe disso. E o Amoroso me contou uma história sobre o Amoroso, tio dele, né? O Amoroso, tio dele, não gostava muito de treinar. Não gostava de... Diz que ele trocava com o treinador dele gol por treino. Se ele falava pro treinador assim, ó, se eu fizer gol, eu não treino segunda-feira. Ah, tá bom. E ele ia lá, fazia um gol. E não treinava mesmo, não aparecia. Amoroso acabou de subir pro profissional do Guarani, o técnico era o Carlos Alberto Silva, né? Amoroso subiu pro profissional com o Carlos Alberto, meteu um gol no Bahia. Foi o primeiro gol do Amoroso, se eu não me engano, como profissional. E ele virou pro Carlos Alberto e falou assim, amanhã eu não vou treinar. Porque eu fiz o gol, amanhã eu não vou treinar. O Carlos Alberto parou do lado. Tá bom. O Carlos Alberto ligou pro pai do Amoroso lá em Brasília. O pai do Amoroso tomou um avião, veio para Campinas, foi pro Guarani, chegou no alojamento, falou pro Amoroso, arruma a mochila que você vai voltar comigo. Ah, como assim? Você está aqui para treinar. Você está aqui para trabalhar. Você não está aqui para ir para bagunça. Sua obrigação é fazer gol e treinar. Que história é essa de você ficar pedindo para trocar gol por treinamento? Você não é o seu tio. E desceu o sabão no Amoroso, queria levar o Amoroso embora de volta para Brasília.
porque o Carlos Alberto ligou pro pai dele reclamando, contando que o menino fez um gol e queria trocar o gol pelo treinamento da segunda-feira. Você acredita num negócio desse? Né? Rapaz. Né? Hoje em dia, se você reclamar... Era difícil antigamente, né? Hoje em dia, o pai é capaz de bater no treinador para defender o filho, né, Fernandão? Mudou tanto o mundo hoje, né, Fernando? Mudou muito. Parece uma escola, né? Você tem mais alguma coisa para contar do Dorival, Fernando? Eu tava vendo aqui. Então, em 88 ele era supervisor do profissional, quando foi vice-paulista e disputou a Libertadores. Libertadores. Ele voltou de novo em 2000 a 2006. Foi a última passagem dele. Foi. Mas no ano 2000 ele foi ser o coordenador da parceria Guarani e Pirassununguense. O presidente da federação chegou no Lorenzetti e a gente está pedindo porque cada clube adote aí um time que está parado para voltar a reativar esses clubes tradicionais e motivar o futebol do interior, tarará. E o Celso Paraguai, você se lembra dele? Ele era lá de Pirassununga. Ajeitaram e o Guarani montou um novo Pirassununguense, né? Inclusive, acho que o Neto foi para lá. Neto? Não, o Neto acho que jogou Alex. Não, o Neto. O Alex foi para lá. Eu confundi. O Neto, ele disputou a Copa Rayovac. Copa Rayovac, junto Neto com o Evair. Aí, esse... o Neto. Junto com o Evair. Sabe que o primeiro jogo do Evair no profissional. O Alex foi para o Pirassununguense. E eu lembro que o Dorival foi lá coordenar esse projeto. E me lembro, na época, que no final do campeonato... O Dorival acho que teve que ajudar um pouquinho a pagar umas contas que estavam... Peraí. É verdade isso? Você tirou dinheiro do bolso para bancar o time. Inclusive o Alex está se destacando, né? E não sei se tinha que recolher um negócio na federação. Se passasse 3 meses, se perdia o jogador. Quantas vezes eu recolhi do Alex, de alguns outros jogadores, que veio o Juninho, veio uns 3 jogadores de lá, né? Não, mas peraí, então não falta mais nada, porque ele foi patrocinador do Guarani também. Fui. Quase pai patrocinador. Porque receber de volta não recebe. É isso que eu ia perguntar, recebeu de volta? Não recebeu nada. O dia que alguém recebeu alguma coisa que colocou no Guarani de volta, eu mudo de nome. Eu trabalhei no Guarani bastante tempo e nunca, os caras falam, põe no pau, põe no Guarani. Eu falei, não, no fim hoje eu me arrependo. Dorival, a minha primeira... Fui com o coração, não fui com a razão. A primeira vez que eu trabalhei no Guarani, eu fui diretor-geral de 2013 e 2014. Foram 2 temporadas. Meu cargo era nomeado, eu não tinha salário. Então eu trabalhava no Guarani e atendia os meus clientes lá no Guarani. Eu passava a madrugada, eu dormia no clube. Porque eu tinha que atender cliente de madrugada. Muitas vezes dormi no clube. E aí mudaram o estatuto, criaram um cargo de superintendente executivo, né? E esse cargo era remunerado. Então eu saio, porque acabaram com o meu cargo, criaram o cargo novo. Eu saio e sou contratado. Eu trabalhei 1 ano e 4 meses voluntariamente e 40 dias remunerado. Pergunta se eu recebi 1 centavo. Que coisa. Mas o pior é que eu tenho que me xingar, porque quem fazia os pagamentos era eu. E ao invés de me pagar, eu preferia pagar a cozinheira, eu preferia pagar o tio da limpeza, né? O seu Cecílio, que ficava fazendo limpeza. Eu preferia pagar esse povo. Eu vou tirar dinheiro do Guarani para me pagar, pô? Não dá. Né? Não dá, não tava certo, pô. A Sueli disse que sabe a Sueli Santiago, né? Opa. Ela disse que é pra eu parar de ficar falando assim, que eles vão me proibir de entrar no Guarani, vão limitar o meu acesso. Quero ver. Eu quero ver, Ricardinho. Proíbe aí, Ricardinho. Tô aqui. Aliás, Ricardo, cadê as contratações do Guarani para disputar o Campeonato Brasileiro? Como é que tá, ô Ricardo? Como é que tá? Ó a resposta. 13, 14 dias da janela. Ó a resposta que ele me deu, ó. Tá cansado. Esse aí é o Ricardo Moisés contratando jogador pro Guarani pra Série B do Campeonato Brasileiro pra subir, Fernando. Abriu hoje. Janela. Vai fechar a janela. Isso aí não virou nem um basculantezinho, rapaz. Para, pelo amor de Tá Deus. pior que a Leila, pô. Tá louco, cara. Tá louco. Eu quero ver fechar, viu, Sueli? Quero ver fechar, viu? Um abraço.
Dorival, eu vou soltar um áudio agora. Você sabe que o Edinho Torres, ele tá na rádio comigo, né? Você sabia disso, né? Sim. O Edinho tá nos Estados Unidos. Me largou na mão esse cara. Me largou na mão. Ele vai ficar um mês lá nos Estados Unidos. Ontem ele foi ver show da Taylor Swift lá. E eu aqui narrando o jogo, né? Solta a voz, Edinho. Boa noite, Ortiz, amigos do planeta. Ortiz, eu não podia deixar de fazer uma homenagem ao meu amigo Dorival, com quem eu trabalhei no Guarani, né, no começo do século. Grande Dorival, né, Ortiz? A gente pode falar do gol de 49 contra o Batatais, da festa no Clube dos 300, onde hoje é a Fundo de São Paulo, lá onde eu nasci. Mas eu queria dar um depoimento sobre o Dorival, né? A gente fala dos maiores jogadores da história do Guarani, né? Fala a gente na nossa geração fala de Zanon, de Jorge Mendonça, de Careca, de Jalminha, Neto, Amoroso, tantos outros, né? Eu perguntando para meu tio, Nenê Signorelli, falecido, que acho que o Dorival até conheceu, quais os maiores jogadores que ele viu jogar no Guarani, né? E ele dizia o seguinte: os 2 maiores jogadores que eu vi jogar no Guarani foi Zusa e Dorival. Então a gente tem que ter a dimensão do que é o Dorival para o Guarani, do que foi o Dorival para o Guarani e de quão grande é o Dorival, né? Então eu queria mandar um grande abraço para meu amigo Dorival e para o Fernando Pereira, né? Um dos maiores conhecedores de história do Guarani e um precursor do futebol feminino brasileiro, né? Uma pessoa que formou tantos atletas e tantas cidadãs, já tá chorando já. Que saíram do Guarani e acabaram indo para os Estados Unidos estudar. Então, o Fernando também, além de ser um grande conhecedor do Guarani, é um grande incentivador e foi um grande incentivador do futebol feminino. Abraço, meu amigo. Grande programa. Tá vendo, Edinho? Se você estivesse aqui no Brasil, você ia estar comigo aqui na entrevista. Tá? Esse é o Edinho Torres, que foi vice-presidente do Guarani, você deve conhecê-lo. Representou por algum tempo a Medial Saúde. Hoje ele trabalha comigo aqui na rádio, faz comentários comigo aqui. Trabalha comigo, comenta jogos aqui, pô. Eu não concordo com nada do que ele fala, mas ele fala, Dorival. Edinho foi presidente, né? Do Guarani. Foi por 30 dias. Por 30 dias. Mas deixou um bom dinheiro lá também, viu? Deixou um bom dinheiro lá também. Pagou umas continhas. Pagou umas continhas, né? Pra não perder uns jogadorzinhos, né? Na federação, umas coisinhas por ali, né? Deixa um abraço pra ele, tá vendo? Os 2 maiores jogadores da história do Guarani. Ele vai muito pros Estados Unidos, hein? Ele mudou pra lá, né? E depois voltou pra cá. Voltou agora no ano passado, né? E vai viajando, né? Vai tirando férias. Ele levava um time pra Portugal jogar. Sim. Você lembra? Lembro. Tá te ouvindo lá. Borjão, nunca mais de Borjão. Borjão nós vimos no final do ano, né, Fernando? Lá no evento da Taba, né? Ele tinha uma empresa que fazia pallets lá perto dos Amarais, mas acabou fechando. Ele é advogado por formação. Fernando casou, Pazinato. teve filho também, então ele deu uma... Fernando Pazinato Borges. É gente boa no último, rapaz. O Edu Boca, rapaz, tá legal aqui, ó. Boa noite, senhores, que delícia de entrevista. Obrigado, Ortiz e Fernando, por nos proporcionar esse enriquecimento de conhecimento sobre o nosso Bugrão. E Dorival, parabéns por tudo que fez pelo Guarani, pela lucidez fantástica. Um grande abraço de um bugrino de São Paulo. Valeu, Edu! Um abraço. Ele quebrou o celular dele e tá roubando o celular da filha para poder ouvir o programa e para mandar mensagem para você. Muito obrigado. Tá em casa, cara. Tá em casa. Dorival, você sabe que o estúdio é seu. Nós estamos batendo agora 2 horas de programa, tá? Eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu sei que você precisa descansar. Eu sei. Bem, a vida de atleta exige, né? Porque o descanso é parte do treinamento, né, Fernando Pereira? Concorda comigo? É o que diz hoje em dia, né? O descanso é parte do treinamento. Então, assim, para minha tristeza, nós vamos ter que encerrar o programa, porque hoje eu passaria o resto da madrugada batendo um papo com você, viu, cara? De verdade. Vamos voltar aí. Você volta? Volto. Jura? Ficar uma tarde, Isso, vamos fazer um sabadão que não tenha jogo à tarde. A gente abre meio-dia, 1h da tarde. Eu, Fernando. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos combinar o seguinte. Eu tenho um patrocinador aqui que é a Saudade Alimentos. E a Saudade Alimentos, ela fornece picanha. Então vamos combinar uma visita do Dorival, sua, do Fernando Pereira e de alguns outros personagens, Fernando, para a gente fazer um programa nesse nível, num sábado à tarde, com churrasco rolando. Vambora? Dorival chama. Boca livre, né, Fernando? Eu entro com sal grosso e... Não, você entra com a sua presença. Chama os ovos,
O Bozó já esteve aqui. Já teve, Bozó? O grande feito do Bozó aqui foi quebrar essa cadeira onde eu tô sentado. Ele quebrou a cadeira. Não tem o vídeo. Não. Ele quebrou essa cadeira. Estiveram aqui Bozó e Gersinho. Os dois estiveram juntos no mesmo programa. Aliás, Gersinho? O gordo? Dorival, se você visse o Gersinho, gordo. você não reconheceria. Esse gordo. O Gersinho perdeu 40 quilos. Não diga. 40 Agora ali perto, quilos. na avenida ali. Ele e a A esposa. última vez que eu vi ele estava meio gordinho. Ele perdeu 40 quilos. Aliás, Gersinho, Gersinho quando esteve aqui, me pediu para comemorar o fato de ter se curado do processo depressivo, né? Naquele momento eu falei, Gersinho, eu preciso de você trabalhando no Guarani, porque eu sabia da importância, primeiro do Gersinho, do profissional Gersinho, e da importância de estar perto da família para o Gersinho, para ele não entrar novamente num processo depressivo. E ele, é o meu sonho, eu quero voltar. Eu falei, vou conversar com o presidente, né? Eu achava que o então presidente, né, tivesse Sensibilidade. a clarividência, né, de enxergar primeiro o potencial de trabalho do Gersinho, que é quem criou essa estrutura de base do Atlético Paranaense hoje, que acaba de vender um jogador por 400 milhões formado na base. Ele né? trabalha lá ainda, né? Então, e aí ele me falou assim, Fernando, e aí ele me falou assim, Ortiz, mas tem que ser rápido o contato, porque eu volto na quarta-feira para Curitiba. E ele voltou para Curitiba para trabalhar. Ele ficou 2 anos afastado. E ele voltou para Curitiba para trabalhar. Chegou em Curitiba, trabalhou 2 meses. Novamente a depressão atacou. E o presidente do Guarani jamais me respondeu o pedido para recontratar o Gersinho. Falei, dá qualquer cargo. Bota o cara para fazer coordenação de categoria de base. Deixa o cara trabalhar no Guarani, você não vai ter problema com o Gersinho. Vai ajudar, né? Como ajudou lá, né? Uma pessoa dessa não pode estar fora do Guarani, pode, Dorival? Não, de jeito nenhum. Assim como você, né? Que você já deu a sua contribuição. Não, eu dei minha né? contribuição, eu trabalhei bastante. Mas hoje você tem que contar essa história, né? Você volta um outro dia? Volto. Ó, promessa é dívida, hein? Vamos lá. Promessa é dívida, hein? Isso, acho que na próxima vez nós sobramos, né, Fernando? Não tem problema, não paga. A gente paga, não tem problema. Não, churrasco. Pra ter você aqui, eu pago o churrasco, eu pago tudo. Muito obrigado. Eu pago tudo. E o Fabinho disse que você avacalhou. Obrigado pela oportunidade. O Fabinho tá dizendo aqui que você avacalhou com o Leonel. Leonel, que é conhecido como avô do Fabinho. Né? Quando o Leonel assume em 2006, o Fabinho era integrante lá do trabalho, né? E eu sou testemunha. Eu trabalhei 2 semanas e aí eu briguei com o Leonel né? E aí o Fabinho. Quem não brigou com ele, né? E aí o Leonel andava no brinco de ouro atrás do Fabinho o dia inteiro assim, ó. Fabinho! Um abraço, Binho. O Maurício Durigan se despede aqui, dizendo que quando estiver no Brasil quer me visitar durante um programa na Rádio Planeta. Seja bem-vindo. Quando eu estive no Conselho, aprendi muito com o Fernando Pereira, num tempo bastante difícil, 2014, 2015. Imagina eu, que era dirigente em 2013, 2014. Incrível você estar perto dessas verdadeiras bíblias que passaram por tanta história no Guarani. O futuro existirá por causa deles. Abraço, tenho certeza. Aliás, o Guarani existe até hoje por causa deles. Essas pessoas, Dorival, Fernando e tantos outros, né, Fernando? Se nós formos falar de pessoas que têm participação na história do Guarani e de responsáveis pelo Guarani ainda estar em pé, apesar de tudo que passou. E o Guarani não passou só essa crise hoje, não, Fernando. O Guarani passa crises. Lá em 1940, o Guarani teve sérios problemas financeiros, teve ao ponto de fechar as portas, né, Fernandão? Temos que escancarar, não temos para que esconder. Nós temos história para contar, né, Fernando? Tudo isso faz parte da história, altos Sim. e baixos. Agora, o que é importante é a torcida perceber que um clube é um conjunto de torcedores. Então, Um clube grande, ele só é grande se ele tiver um grande número de sócios. Torcedores sócios. Sócios com poder de voto, né, Fernando? O Guarani tá complicado. Pouquíssimos sócios bugrinos e na expectativa aí de repente, terceirizar o futebol. É uma decisão importante, né? E isso E acho que muito bugrinos perigoso, deveriam tomar, muito né? perigoso. Bugrinos deveriam tomar, né? Então, torcedor,
Toda essa gente que fez história no Guarani, fez história porque foi convidado a trabalhar, porque teve a oportunidade de trabalhar, e outros porque compraram um título de sócio patrimonial e escreveram essa história. Tira o seu diploma de bugrino, cara. Ah, mas eu não vou na piscina. Cara, eu sou sócio do Guarani. Eu nunca pisei na piscina. Cara, nunca. Eu ganhei meu título Aliás, no dia que eu fiz 5 anos de idade. da história da micose, né, Fernando? Eu ganhei meu título no dia que eu fiz 5 anos de idade. Título patrimonial. Você Hoje tem? mesmo estou mexendo nas coisas, mostrei pro neto. Mas ele ganhou um comprei. título de... Você ganhou um benemérito. Ganhando, eu comprei. De honorário. Mas em Não, 2014... aquele de título proprietário. Sim, mas aquele você tinha que pagar a mensalidade. Tá? Hoje Você ganhou em 2014 do Conselho Deliberativo um título de sócio sim. honorário que você não precisa pagar mais nada. E aliás, desculpa, mas tem portas foi lei abertas. que me deu. Não, Desculpa. não foi a lei que te deu. Ah, foi o mas Conselho Deliberativo. Foi a Foi o Luísa. Conselho Deliberativo, mas na gestão dele. Ele ficou puto da vida quando soube que o Conselho tinha aprovado e apareceu lá para dar o papel, quase beijou na boca. Aliás, eu já vou Foi fazer... ele que teve entregou, participação foi ele que nenhuma. entregou para nós, não foi? Ele entregou o papel simbólico, mas não foi ele que Ô, sugeriu, Fernando, não foi ele que aprovou. O Edinho é o primeiro conselheiro vitalício do Guarani, de acordo com o novo estatuto. Ele foi o primeiro presidente a cumprir um mandato integral completo. do Conselho Deliberativo e é o primeiro conselheiro vitalício. Então, Edinho, em nome nosso aqui, já vai o pedido. A sua moção na próxima reunião do Conselho é para a gente transformar esse título de sócio honorário em sócio benemérito. Porque o Dorival Geraldo dos Santos tem infinitos serviços prestados ao Guarani Futebol Clube, justifica o pedido de conversão para sócio benemérito, né, Fernando? O benemérito, em tese, ele só pode ser dado a quem era sócio e prestou Ele já é serviços sócio como honorário. sócio. Se ele era sócio patrimonial, como... Não, eu sempre Então. até então, Pronto. quando me deram, eu Então. pagava. Pronto. A Porque porta minha está esposa aberta. fazia ginástica no Guarani. Eu pagava todo mês. Então, a moção tem que ser Sempre feita paguei. na reunião do Conselho, tá, Edinho? Esse é o meu pedido aí e vamos fiscalizar isso porque eu quero um título de sócio benemérito para Dorival Geraldo dos Santos. Além de tudo, ele era sócio pagante. Exato. Exato, né? Senhores, Dorival, eu nem interagi com o povo do jeito que eu interajo aqui. Eu tenho certeza que o povo se deliciou com a sua história, conhecendo você, sabendo tudo isso aí que você já fez pelo Guarani. Você é muito mais do que futebol no Guarani. Você é Guarani. Muito obrigado. Pouca gente tem sangue verde na veia como você tem. De verdade. E pouca gente representa tanto na história do Guarani como você representa. Cara, eu só tenho a te agradecer de verdade e já tô te convidando para voltar. Venha e nós vamos fazer um outro programa com 10 horas, se for necessário, para você poder contar toda a sua história. Porque, Muito bem. meu amigo, essa história começa lá em 1900 e... Bom, se o Pastinho... Você vai no 49. Pastinho desde os 8 anos, Fernando? 28 mais 8, 36. Desde 1936. Nós estamos quase fazendo 100 anos de história do Dorival no Guarani, que vai fazer quase 100 de idade. Dorival, eu não conto essa história em 2 horas de programa, eu preciso de muito tempo. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado Muito mesmo. obrigado. Obrigado por dividir o seu tempo com a gente. A Obrigado. torcida do Guarani te agradece. Boa a rádio, noite a todos, né? a rádio boa te noite. agradece. Boa noite, por enquanto, né? E na próxima eu te dou boa tarde com uma churrascada rolando. Oh, que beleza. Tá bom? Olha, Fernandão, você vem promessa junto, né? Promessa é dívida, hein, Fernando? Se eu for convidado, eu não vou. Você vem junto, né? Vem junto e o Neto vai estar junto também, aí nós vamos Sabe quem eu gostaria confraternizar. Diga. de reunir? Eu não sei, o Ismar não teria condição para ver no o churrasco. Ismar, desse. ele está com dificuldade para andar. Mas o Eu andar vou a ver gente ele, dá um eu jeito. converso com ele. É, Não isso tem a gente dá um problema. jeito. Tá, conversa- E o Geraldo Macacão. Geraldo Macacão é vivo ainda. Hoje era para ir, ele tem um neto. Não, mas nós temos Sim. que mudar o apelido dele. Eu para. tinha médico hoje, que ele até me levou da vista. Ele tem um neto que faz comida e como faz. E hoje teve um pessoal do Bosque que foram comer lá num restaurante. Geraldo era outro jogador do Mogiana que foi para o Guarani ali por 50, 51 e jogou junto com Comigo. o Dorival. Ele saiu do Mojano e veio para o Guarani. Só Tá vamos- vivo e Ele lúcido. Renato Tá Marcos. bom, mas vamos mudar o apelido dele, vamos? Vamos. Hoje não pode mais chamar Geraldo Macacão, você vai Então, preso, hein? não dá, né? Ele tinha o Miguel, um outro irmão dele que jogava bem também.
Bom, vocês estão convidados, vocês De trazem repente, quem vocês já quiserem. pensou reunir Vamos uns 3, fazer. 4 Vamos daquela fazer. época? O que Vamos pode fazer. sair? E, Fernando, um outro programa que nós temos que fazer também é com o pessoal da Antiga Taba, Fernando. Aliás, no próximo evento da Taba, no próximo churrasco de final de ano da Taba, se eu tiver a honra de ser convidado, eu quero transmitir ao vivo de lá o evento inteiro, Fernando. Porque aquilo é sensacional, Fernandão. Aquilo que vocês fazem no final do ano é sensacional, cara. Esse é o Guarani que a gente Vocês conheceu. fazem no clube lá? Não, é sempre na casa de um antigo membro. Já é tradicional ali. O problema é que a gente às vezes relembra coisas que não podem ser Podem. contadas, né? Podem. Bom, Pô, a gente podem. Mas sai. Ó, já Nossa, prescreveu cara. o crime. Já, sim. Já Se a prescreveu gente o pudesse crime. falar Borjão tudo que vai? sabe. Vai nisso. Não vai embora. Tem ido sim. Tem ido? Além do pessoal antigo da Tábua, alguns novos aí que São convidados, são né? convidados, porque tem o espírito que tinha o pessoal antigo, né? A gente falava que para ser membro da Tábua tinha que ser débil mental pelo Guarani, tinha que fazer coisas que Tamo pessoas junto. normais não fariam. Então, e alguns novos são assim, né? Mas se eu tiver o privilégio de ser convidado para o próximo evento da Taba, nós vamos transmitir ao vivo de lá. Eu quero aquele povo todo contando aquelas histórias fantásticas, Nossa Fernando. Senhora. Isso é bugrinidade pura. Isso nós precisamos resgatar. Você sabe quantas vezes eu já te disse que o que falta ao Guarani é exatamente a Taba. Né? Eu sei que vocês todos envelheceram, eu sei que vocês todos hoje não têm mais a disposição física para fazer boa parte do que fizeram. Mas nós temos a obrigação de criar uma coisa chamada sucessores. Eu tô com 52, meu velho. Faz 20 anos que eu tô nessa lida de internet falando de Guarani. Eu tô passando também. Eu não consegui criar um sucessor até hoje. Entende? Nós temos a obrigação de deixar sucessores. E o trabalho da Taba, o trabalho social realizado pela Taba dentro do Guarani, a maioria dos torcedores da atual geração, aquele torcedor bugrino de 40 anos, 30 e poucos anos, muitos deles começaram naquele trabalho de vocês lá, das crianças visitando Passeio o Brinco no de Brinco. Ouro, passeio no Brinco. Isso precisa ser resgatado. Sabe por quê? Porque a nossa torcida está envelhecendo. Nós não vamos conseguir renovar essa torcida sem uma Taba trabalhando dentro do Guarani, sem torcedor trabalhando para o engrandecimento e para a construção dessa torcida. E aí nós precisamos criar um quadro social novo. Para quê? Para que ninguém seja dono do Guarani. Para cobrar, Jamais. né? As cobranças Jamais. também, né? Fernandão, obrigado, meu amigo. Você me deu mais um presente hoje daqueles, viu, cara? Olha, muito obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer. A casa é sua e quem você quiser trazer, você me avisa. Ó, quero trazer fulano, vem para cá. Tá? Sexta-feira é o dia reservado pro Fernandão. Tá bom? Ai, que beleza. Sexta-feira você me liga, ó, Ortiz, quero levar fulano. Sexta-feira. Porque sexta eu faço o programa com o Edinho. Eu sei que o Edinho adora isso também. Ele vem pra cá, nós faz junto. Morreu. Tá resolvido, Fernandão. Tá bom? Combinado? Vamos tentar. O Dorival era uma promessa antiga que finalmente a gente conseguiu. Algumas a gente não conseguiu, né, Fernando? Mas vamos trabalhar nisso sim. É E isso. por falar em tentar passar para novos torcedores, eu tenho colocado muita coisa que ao longo das décadas aí eu consegui reunir, né, de informações. E inclusive sobre o Pastinho, né, que amanhã 100 anos, né? Se ainda existisse, completaria 100 anos. Fernando Eu falou fiz- Pastinho, rapaz. Que isso? Já que o pessoal insiste, né? Eu preferia só falar isso quando os outros chamarem de chiqueirão lá em cima, mas a torcida abraçou, reconheceu o apelido de uma forma carinhosa e tudo bem, vai. E eu montei um PDF, né, com a história do. Vai ser divulgado daqui Do a Pastinho. poucas horas, né? Meia-noite ele entra no ar Passei lá no para o Planeta. Ortiz, se ele puder colocar no site Planeta Guarani, as pessoas podem baixar isso em PDF, quase como um e-book, Um livro. e conhecer o máximo de detalhes possíveis ali a história do Pastinho, e com dezenas de fotografias das obras, da demolição. Só esclarecendo, né, Fernando? É um material que o memorial, a página, o perfil Memorial do Guarani divulgou. Vem nos divulgando últimos dias, a cada né? dia, né, Sim, uma só parte que dele. ele vai estar concatenado ali num único PDF e em PDF, no formato Sim. de PDF, para quem quiser fazer o download, baixar e ler. Quem quiser imprimir, monta uma revista. Só não vai vender, né, Fernando?
O importante é a gente passar para os outros a história correta para que os outros deem sequência a isso. Não adianta saber levar pro túmulo e... Pois é. E Temos que morreu compartilhar, né? Tem Olha que lá, ó. compartilhar. Dorival, ó, você tá naquele time ali, cara. Parabéns, você é campeão. Tá? Agora eu vou fazer uma piada que você não vai entender, mas parabéns, você é campeão. E a piruada não, né, Fernandão? Como não vai entender? Ô, Neto, cara, eu quero seu avô pra mim, viu? Eu quero seu avô pra mim. Eu perdi os meus 2 avós há muito tempo, então eu quero seu avô pra mim, viu? Eu vou adotá-lo aqui. A casa agora é de vocês aqui. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. E tá em pé o convite, hein? Vocês vão comentar um jogo comigo lá da base, lá no CT, tá bom? Presente. Combinado? Faltou alguma coisa, Fernandão? Não, eu estava vendo o presente que a gente vai ganhar aqui. Pode levar, é seu, queridão. Um é seu, o outro é do Dorival. Pronto. Muito obrigado. Tá feito. Aqui tudo que é meu é seu, meu amigo. Aí. Pessoal, agradecendo demais a presença aqui do Dorival, do Neto, do Fernando Pereira. A emoção aqui é mato, viu? Eu tô daquele jeito aqui. A gente vai terminando aqui o nosso Boa Noite Bugrão dessa sexta-feira. A gente falou de coisas boas, né? Não falamos do Guarani de hoje, até passamos, mas não falamos do Guarani de hoje. O Guarani ainda precisa melhorar muito para ser comentado pelo Dorival. Né? O Guarani precisa melhorar muito para ser comentado pelo Dorival. O Guarani deve muito ao Dorival e precisa melhorar muito. Muito mesmo. Então, Guarani, o seu passado traz a cura para o seu presente. Olha para trás que você encontra a solução lá na frente. Essa é a mensagem que a gente pode deixar. Me desculpem os meus amigos todos aí se eu não interagir da forma como vocês estão habituados. Deixo aqui, como sempre, o meu grande abraço a todos vocês. Hoje um programa diferente com história pura. E nós vamos fazer outros e outros e outros. E o Dorival vai voltar porque ele tem muita história para contar. Ele vai contar a história de Libertadores de América. Libertadores, vocês têm noção do que é ser semifinalista de Libertadores de América? Esse homem é semifinalista de Libertadores de América. Então, meu amigo, tamo junto e vamos junto até o fim. Muito obrigado a todos, viu? A todos que mandaram mensagem, meu muito obrigado. A você que nos ouviu, muito obrigado. A você que tá aí na reprise, tá no YouTube pegando depois o vídeo e tal. Depois deu uma endireitada na câmera, ficou bonitinho e tal. No começo travava, porque eu comecei a fazer pelo iPhone e o iPhone trava. Aí eu fui pro Android, o Android melhorou, tá vendo? Aí a gente fez o programa inteiro. O iPhone não presta. Só deixa pra lá. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Você conferiu mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Se não deu tempo de conferir ao vivo, não tem problema. Agora você fica com as nossas reprises, para que você não perca nenhum detalhe da nossa programação. É a Rádio Web Planeta Guarani falando 24 horas por dia do Bugre. Seja sempre muito bem-vindo. Guarani! Você conferiu mais um...